Boa noite, quem tá chegando. Vou aguardar um pouco o pessoal chegar, tá? Pra gente iniciar a nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos. Bem-vinda, Isa. Ai, seja bem-vinda, maravilhosa. Tô só esperando entrar mais alguém, tá? Esperar o pessoal chegar um pouco. O TikTok demora, né, pra mandar as notificações. Esperar um pouquinho. Não sei se eu já ativo aqui a ferramenta. Acho que depois das 10, né? Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui conversando. Vou começar com o tema, né? Não deixar o seu passado criar o seu futuro, né? A partir do momento que a gente cria tudo que a gente está vivendo com base nas experiências passadas, a gente tem sempre um senso automático de ficar criando a partir de experiências ruins. Então a gente tem um senso automático de criar o negativismo. Sempre já vinha a ideia de usar as ideias, pensamentos negativos sobre o assunto. Busque o seu passado para criar o seu presente, muito pelo contrário, busque novas ideias, novos conhecimentos no presente, no agora, né? Tudo que você viveu é como se você fosse deixar aqui numa gavetinha e a partir de agora tivesse nascendo nesse exato momento, você criando uma nova base, uma nova estrutura para começar a partir de agora. Boa noite, Jaci. Boa noite, pessoal que está chegando. A gente tá aqui numa live falando de criação e manifestação da realidade com consciência, tá? Entendendo que até agora tudo a gente manifestou, só que sem consciência, né? A partir de agora é tendo clareza de tudo que tá criando nesse exato momento. Então, quando você está consciente, você escolhe coisas boas ou não a partir do ponto, seu pensamento fixo numa ideia que você quer agora. Então não existe mais vítima, não existe a casa, não existe o mundo, não existe problemas, a não ser aqueles que você mesmo está aceitando, né? Então a consciência, ela traz isso. Você tem o poder de escolher agora coisas ou ruins. E quando a gente foca no agora, escolher não criar a partir do passado, então automaticamente você escolhe começar do zero agora, né? Você esquece tudo que passou. É uma escolha, tudo é uma escolha, é uma decisão. A partir de agora, tudo que você achava que era, você vai abandonar e outra possibilidade. Aí fala aqui, pessoal, se tá travando para vocês, para os outros, porque para mim não apareceu ainda nenhuma notificação do TikTok que a internet tá lenta. Então vê se tá travando para vocês também, que tá chegando agora. Aqui também, deixa eu dar uma olhada, deixa eu abrir minha porta aqui pra gente ver. Abrir minha porta aqui pra gente ver. Me fala aqui se tá travando ou não. Tá, se voltou.
Se estiver travando muito, eu vou ligar pelo computador. Vê se tá travando. Liga o Wi-Fi e veja se os dados melhoram. Hoje é sábado, né? Então oscila muito. Muito. Tá saindo normal a minha voz agora? Tá travando? Voltou, meninas e meninos? A live tá normal? Aqui tá meu Wi-Fi, vou pôr nos dados para ver se melhora. Senão vou ter que encerrar e ligar no computador direto. Vê se vai travar agora também ou se ficou melhor. Ah, tá. Que bom. Então acho que agora não vai travar mais. Era o Wi-Fi aqui, então. E aí, Jaci, a sua amiga entendeu o que ela perguntou? Ela conseguiu ter uma ideia melhor do que ela vai fazer agora? O que ela achou? Para ela que não estava acompanhando, eu acho que talvez seja meio difícil ela entender, né? Você que já está acompanhando aqui as nossas lives há um tempinho, eu acho que você já tem um entendimento maior do que a gente fala, né? O que a gente conversa. Ah, tá. É uma coisa, é um degrau, né? A pessoa, dependendo de onde ela tá, ela tem que ir abrindo o campo dela para entender quais as crenças que estão aqui, né, no inconsciente dela que tá limitando, né, o entendimento. Eu acho que é a única. Ok, Isa. Já falei pra ela fazer o TikTok pra ver tuas lives. Sério, ela não tem TikTok? Ultimamente eu fico bastante só no TikTok. Eu gosto muito do TikTok. Aqui é tão natural, né? Tão flui tanto, né? Os vídeos. Entendi. Pior que ela sai perdendo, né? Porque tem tanto conteúdo bom, esclarecedor, assim, simplificado na internet que ajuda muito na expansão, né? Crença que eu preciso ter... Deixa eu ver o que a Isa falou que eu não entendi. Eu me peguei pensando hoje e eu acho que a única crença que eu preciso ter e entender é que eu sou uma consciência e é minha única realidade. Perfeito, Isa. Eu falo isso pra mim também todo dia. Toda vez que eu olho achando que eu tenho alguma limitação, eu volto pra mim mesma e falo... Você esqueceu que você é só consciência? Você é consciência que pode tudo. Eu, Érica, daqui a um tempo eu nem vou existir mais. Mas eu, consciência, vou continuar existindo e não há limite para consciência, né? Aí você percebe que você tira o apego de tudo quando você traz para você que você só é a consciência. Você não liga para problemas, você não liga para coisas de saúde, você não liga para nada. Porque se você é consciência, você vai estar em todos os lugares, você vai ser tudo, você pode tudo. Porque a consciência é tudo que existe é a consciência, né? Então... Depois eu acho que mais pra frente, não sei se você já teve, você vai ter talvez experiências em sonho, que você vai se ver só com uma consciência sem corpo, sem forma, e você percebe que você existe ali observando tudo, mas automaticamente você não tem corpo, você não sente corpo, você não é nada. É uma liberdade, algo tão extraordinário que o que pesa na gente mesmo é sempre essa culpa do agora, né? Tipo assim, o que eu tenho que fazer para chegar em algum lugar, para mim ter dinheiro, para mim estar bem de saúde. Então, essa configuração que a gente vive hoje, eu acho que ela acaba pesando um pouco no nosso entendimento como consciência, né? Por isso que a gente está despertando, expandindo, né? Para relembrar que a gente está aqui só como uma consciência experienciando temporariamente uma vida humana. Então, quando a gente volta para dentro e a gente vai entendendo que a gente, no final, é só essa consciência, vai ficando mais fácil e mais leve da gente viver essa vida.
Eu vejo aqui que muita gente, uns conhecidos, assim, estão passando por momentos, assim, de março pra cá, assim, de muita oscilação na realidade deles. Até comigo também eu oscilei bastante. Só que daí você volta pra dentro e você reforça pra si mesmo. Não existem problemas. É só a consciência que existe. No final, isso aqui não é nada. Na hora que eu não estiver aqui, deixar de existir, vai parecer que eu nunca existi nessa realidade. Então se torna muito mais leve, né? Oi, Martins, boa noite. O que foi? @Capes. Aqui não é o Capes, não, Martins. Talvez você precise acompanhar um pouquinho mais o conteúdo para você expandir também e ver que é igual aquela frase, né? O louco, ele só é louco até ele provar sua loucura, daí ele passa a ser um gênio, né? Então a gente não tá aqui, né, para julgar nada nem nada, mas apenas para aprender e cada um viver a sua vida, né? Até esses dias eu brinquei com meu marido, que eu falei não sei o que, de sonho, de outras realidades. Ele falou assim, esse negócio é coisa de louco. Daí eu falei essa mesma frase, ele veio me questionar, né? Não, quem disse que louco é gênio? Eu falei, você não vê os filósofos, Albert Einstein, essas pessoas, na percepção que eles tinham naquela época lá atrás, todo mundo falava que eles eram loucos, que eles tinham problema e queriam matar essas coisas. Hoje, pra gente, eles não são os maiores gênios da história. Eu ainda brinquei com ele, falei, meu amor, daqui um pouquíssimo tempo, você vai me ver como uma gênia. Porque hoje você pode achar que eu tô meio na loucura, mas daqui pra frente, Deus sabe de onde eu vou chegar com a minha genialidade. Então eu gosto de brincar muito com isso, eu levo muito na brincadeira. É loucura até a própria pessoa comprovar que isso é real. Porque também no começo todo mundo duvida, porque a gente quer primeiro ver na matéria para depois acreditar. E essa realidade não é sobre isso. É um salto de fé mesmo, aquilo que você pisa e depois o chão aparece. Oi, Ju, seja bem-vinda. Tá no despertar também, né? Despertar de consciência. Conta para nós um pouquinho do seu despertar. Me sinto leve, mas fria por dentro. Sim, eu percebi que as pessoas percebem a gente com uma certa frieza, né? Como se a gente não tivesse sentimentos, mas não é. É uma coisa que vai ficando tão natural pra gente, que a gente vai entendendo que nada é o fim, que, tipo assim, um problema ele não vai durar pra sempre. Então a gente vai tendo como eu posso dizer, um crescimento emocional. Então a gente não vai indo com as emoções, então a gente traz essa leveza pra nós, que isso é a nossa paz automaticamente, mas os outros não entendem a nossa não reação às oscilações da vida, né? No começo é mesmo, sabe? No começo. Só que depois você acha o seu grupo, né? A sua tribo. Igual aqui nas redes sociais, quando eu faço live, quando eu tenho atendimento de clientes, eu percebo que é como se a gente se conectasse pela mesma energia. Então a gente nem vai ter essas aproximações das pessoas próximas da gente. Mas igual aqui, eu sempre conheço pessoas que estão na mesma sintonia, querem conversar das mesmas coisas, expandir. Então é gostoso. Então você vai achar o seu grupo. Mas não fica preocupada com isso, não, porque as pessoas, a maioria que tá do lado da gente, não entende. Eu acho que é 1%. Eu ainda tive sorte que eu tive minha irmã que expandiu junto comigo e ela foi a única pessoa que eu podia falar sobre as minhas ideias, as minhas dúvidas. Então eu e ela, a gente se apoiava muito. Então foi muito importante. Mas se eu não tivesse ela, não ia ter ninguém. Ia ser só eu e eu mesma a todo momento. Mas acompanha na internet. Então eu tô organizando como que eu vou fazer um grupo pra gente tá trabalhando um grupo fechado, assim, de pessoas, assim, na mesma sintonia. Tô vendo se eu vou montar uma mentoria, tipo, de grupo, sabe? De 5 a 10 pessoas, só pra gente ficar ali numa só egrégora. Então, eu tô montando certinho pra ver como que a gente trabalha isso. Sim, não é que eles estão atrasados, né? É que a gente tava numa vibração maior. Ai, que legal, Jaci. Muito legal. Tá vendo? Tem que ter um grupo. A gente sente falta de pessoas para se comunicar essas coisas. Então, é muito importante. Com certeza. Conversar e tirar dúvidas. Porque às vezes a dúvida que eu tenho, ela tem um outro ponto de vista. Então, isso ajuda muito. A solidão do despertar, eu acho que ela vem para todo mundo, né? É um vazio. As pessoas não entendem os nossos pontos de vista.
não entende o que a gente já passa a entender e enxergar. Até quem tem família, marido, é casado, eu vejo muito. Sempre tem os relatos, tipo assim, a pessoa, um rapaz, tipo um homem, ele expande, a esposa não expande. Daí no meu caso eu expando, meu esposo vai ficando tipo pra trás. Então aos poucos que você vai puxando a pessoa para te acompanhar. Mas é um processo de paciência, de muita empatia, de amor ao próximo, porque não é fácil. E você fala assim, se você sozinha fala assim, eu quero só um desperto. Tem até um filme que eu assisti no YouTube lá falando do Dinaldo, é tipo Chico Xavier. Daí um exemplo que a pessoa dá pra ele fala assim, mas a gente até poderia ficar junto quando ele encontra Chico Xavier no momento do filme. Mas seríamos dois postes iluminando um ao outro. E as pessoas precisam dessa luz. Então não teria sentido dois postes ficar aqui juntos se iluminando sozinho um ao outro. Então quando a gente se ilumina automaticamente, a gente é luz para todo mundo que tá no escuro, né? Então por isso que eu acho que às vezes uma pessoa de cada vez, tipo de uma família, de uma coisa, vai despertando. Para cada vez levar um pouco mais dessa luz para quem tá no escuro, né? De uma certa forma. Ju, esse momento é bem difícil quando o companheiro da gente não acompanha a gente. Tem hora que é bem cansativo. Só que daí você mesmo, eu acho que é um aprendizado pra gente que tá no despertar. Aprender a ter empatia, atender, sabe? Aceitar o processo de cada um. Porque seria muito fácil também a gente conviver com pessoas só que conversam com o que a gente conversa, daí a pessoa não questiona, a pessoa não te dá aqueles desafios para você buscar o entendimento, para você mostrar para ela como que funciona a realidade. Porque para mim, pelo menos, é assim. É essa questão de eu estar aqui e toda hora mostrando o que eu aprendo para fazer ele entender, de uma certa forma, com exemplos simples do dia a dia, como que a vida vai funcionando. Então, automaticamente, com seus exemplos, o seu jeito de agir, a pessoa já tá captando, ela tá entendendo como você funciona, né? Então, no final, tudo é sobre você e você mesmo. Você não vai estressar, não vai brigar, você não vai querer impor. Você traz tanto essa leveza e essa paz pra você e pra sua realidade, que o resto é só consequência. Por isso que fala, quando a gente aceita um resultado final, tudo flui naturalmente. Você foca 100% em você, em quem você é, no que você acredita, nas suas próprias limitações. E o resto, como consequência, vão se alinhando. Porque no final, você já decretou, já está tudo resolvido. Quem tem problemas com relacionamento, dificuldades, pessoas que passaram por situações lá do passado, igual eu estava comentando, para você não criar o seu futuro a partir de um passado. Porque o passado você tinha outras crenças, você tinha outras ideias, você pensava outras coisas. Nesse exato momento, uma ideia que você observa diferente, você já não é mais aquela pessoa. Então, automaticamente, você tem um poder tão grande agora de criar de uma forma totalmente diferente e muitas das vezes você abre mão, né, desse seu poder, que é relembrar uma coisa ruim, ficar presa, tipo, numa raiva, numa amargura, num problema. Daí, nesse exato momento, você volta para a condição lá atrás, que não sabe o que fazer, que quer controlar o outro, que, sabe, assim, não acredita no fluxo, que você aceitou uma nova ideia e aquilo já vai começar a se mover sozinho, né? Não de me desapegando, assim, eu melhorei muito, eu era muito condicionada naquela ansiedade, eu tinha muita pressa de querer conquistar, eu achava que o tempo estava passando muito rápido, que eu tinha que ter metas, tipo assim, de tempo, senão eu não ia ter tempo para viver o que eu quero nessa vida. Muitas coisas disso eu aprendi a soltar, eu entendi que tudo tem o seu momento, que eu crio tudo que eu quero, mas ainda tem uma inteligência acima, tem Deus, a fonte, que sabe cada momento exato de eu viver cada experiência. Então, é ela que está guiando os meus passos. E quando você aprende a soltar, você criou a manifestação e o resultado final é uma consequência porque você criou, que entra causa e efeito. Então, automaticamente, você cria mais uma certa paz, uma leveza sobre a sua vida. Se der tempo, ok. Se não der, até porque hoje eu acredito muito na experiência das realidades alternativas, que eu só sou uma versão de mim. Então, eu não preciso ficar condicionada no meio do tempo. Porque, igual o filme do Free Guy, eu sei que eu tô aqui agora, mas quem garante que de noite, numa outra realidade, eu não morri ou terminou minha vida lá, eu automaticamente comecei aqui. Então, eu vou ter pressa e medo do quê? Se tudo eles falam pra gente, as experiências, as pessoas que pesquisam, né? Falam que tudo é ad infinito, nunca tem fim. E a gente, como a consciência infinita que a gente é aqui agora, a gente sabe que não é o fim. Isso aqui é só uma das realidades que a gente está vivendo. Se eu terminei minha vida aqui, não realizei tudo o que eu quero,
Tá passando um barulho aqui, já vou falar pra vocês. Automaticamente eu estaria vivendo só no medo da falta de não viver o que eu quero. Porque se eu sair daqui, minha vida encerrou aqui, eu sei que numa realidade bem próxima dessa, igualzinha a essa, mudando poucos detalhes, eu vou continuar lá. Boa noite, Elidiane, seja bem-vinda. Então você vê que a gente tem um certo apego condicionado quando a pessoa não tem entendimento e acha que a nossa vida é só isso, gera um medo, eu não vou conseguir, eu não vou conquistar. Então eu não tenho que ter medo do tempo, medo da vida passar e eu não realizar. Porque eu sei que se eu criei, eu vou ter que ter o resultado final. Seja nessa realidade ou em alguma alternativa aqui que é bem similar a essa. E até imperceptível, né? Boa noite, Franciluce, seja bem-vinda. Então você desapega de certas formas com o entendimento. Opa, não é o fim. Se não der nessa, eu sei que eu vou continuar. Então não tem uma série chamada O Segredo do Templo, fala muito sobre isso também, as realidades alternativas, é muito legal também, acho que ela tem na Netflix. Então você para de se apegar à matéria por causa disso, entendendo que você é a única consciência que está aqui experienciando essa realidade, você solta o apego ao corpo, à matéria, a dinheiro, a tudo. A sua vida se torna leve, você passa a aceitar situações e não reagir. Porque aí entra as leis que a gente tem que aprender. Eu falo que a gente tem que decorar como a vida funciona, porque em cada etapa da nossa realidade, a gente começa a perceber elas. Opa, minha vida tá querendo dar uma balançada aqui. Opa, já tô no ritmo, o meu ritmo tá alterando. Ai, tô querendo ficar mais negativa, mais triste. Opa, minha polaridade tá para um lado que eu não quero. Bora pro positivo. Então você tá mais consciente da sua realidade. Aí você passa a ter clareza do que você quer, para onde você vai, a viver uma vida mais leve, porque a gente sofre tanto, igual eu tava na casa da minha tia, os primos chegaram, vieram, os primos pra cá, que fazia tempo que não se encontrava, e uma prima minha mais nova do que eu, vai fazer 25 anos, eu parei nos 27, vocês sabem, né? E ela vai 25, aí eu quando eu entro nas minhas crises de depressão e não sei o que, não tem filho, não tem problemas assim, sabe? É livre pra viajar, ter uma vida financeira estável, os pais vivem bem. Qual o condicionamento que a pessoa vai criando para criar pensamentos negativos e ficar em depressão e remoendo coisas do passado, porque a depressão vem, né, de excesso de pensamentos e amarguras do passado, querendo moldar aquilo e não aceitando aquilo e olhando só para frente. Eu olhei assim, eu nem pude falar nada, né? Ela não ia entender, eu não senti de falar nada para ela. Mas tem tudo, por que a partir de agora eu não uso o poder que tem de agora, a leveza que tem, a oportunidade que a vida tá dando agora, da gente criar o extraordinário, mas daí fica lá perdendo tempo com problemas de coisas que passaram, ficou lá na infância, ficou não sei na onde, e usando esse tempo agora como apego para sofrimento. Então não tem o entendimento que aqui agora eu tô criando o que eu vou viver daqui uma hora, daqui um mês, daqui um ano. Então a pessoa, ela peca mesmo por falta de entendimento. E é até um pouco triste, sabe? Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente tira uma bagagem de sofrimento tão grande da nossa mente, assim, da nossa vida. Daí a vida começa a se tornar tão leve, você olha pra trás e fala assim, nossa, eu poderia ter vivido assim minha vida inteira. A Érica de 10, 15 anos atrás, se eu soubesse disso, nossa, eu teria uma vida totalmente diferente. Mas aí eu entendo, eu aceito que precisou eu ter essa experiência para estar aqui hoje falando que poderia ser diferente. E pode, para todo mundo pode. Não importa a idade, não importa onde você está, a limitação que você está enfrentando hoje, tudo você pode mudar agora. Você já reparou que tudo da nossa vida tinha que ser exatamente do jeito que foi? Eu acredito que sim. Porque nessa realidade que eu me encontro agora, a consciência que eu tenho é dessa realidade. Então, dessa realidade com a consciência, no grau de consciência que eu tô, não poderia ter sido diferente. Eu precisava disso para estar no exato momento nessa linha do tempo. Eu acredito que tudo é perfeito. Eu não acredito no erro. Porque eu sei que tudo que Deus faz, a fonte faz, é muito perfeito. E por mais que eu não entenda, hoje eu tenho muito essa aceitação de saber que tudo sempre é pro meu bem. Por mais que eu não aceite agora, por mais que às vezes aconteçam eventos que me pegam de surpresa, eu olho pra mim mesmo, eu afirmo pra mim mesmo como se fosse uma pessoa fora de mim. Érica, é só uma experiência, vai passar. Nada dura pra sempre, sabe? Aquela paz de você falar com certeza, com amor, com carinho. É só uma fase, é só pra crescimento, é só pra ter uma experiência. Então você tem... Obrigada, Ju, pelo presente. Obrigada, pessoal que tá curtindo a live. Isso ajuda muito a entregar mais os conteúdos, tá?
Então você cria essa maturidade emocional de aceitar que tudo vai ser para o seu bem. Você não reage às pessoas que você se relaciona, às experiências que você julga como ruim, te deram uma outra visão de vida, de pessoas, de relacionamento. Você experienciou uma polaridade negativa, então automaticamente você está aqui no comando hoje para saber o que você não quer. Você viu como que é interessante essa vida dual da gente? Se a gente só tivesse uma polaridade da hora que a gente nasce até morrer, a gente não saberia o que era o poder de escolher. Eu acho que aí entra o livre-arbítrio que eles falam que a gente tem. A gente experiencia as duas polaridades de uma mesma coisa para saber aonde a gente quer ficar. Aí tem o chamado livre-arbítrio, né? Opa, eu me relacionei com pessoas assim, esse tipo de pessoa eu não quero mais na minha vida. É uma escolha, então você mudou a polaridade. Agora eu quero uma pessoa totalmente diferente. Até a minha prima estava falando de uma outra tia minha que ela sempre se relaciona com pessoas que têm problemas com bebida, essas coisas, e é sempre do mesmo jeito. Aí entra aqueles padrões e crenças que a pessoa tem. Você já reparou que todo mundo que tem um problema de relacionamento, cada relacionamento que ela arruma é sempre com as mesmas características? Por que será, né? Porque ela tem um padrão inconsciente, ela tem uma crença ali. Ai, eu só arrumo pessoas assim, eu tenho um dedo podre pra pessoa. Ai, minha vida é sempre esse mesmo tipo de gente. Então, automaticamente, para ela sair de um ciclo, de um relacionamento de pessoas com os mesmos problemas, ela vai ter que mudar aqui na consciência. Ela tem que mudar as crenças que ela tem hoje sobre relacionamento e pessoas e sobre ela mesma, para ela vivenciar uma experiência com pessoas diferentes. Aí entra ela saber o que ela quer, o que ela precisa mudar nos pensamentos dela, porque daí entra a lei do mentalismo, é você cuidar dos pensamentos sempre 24 horas por dia. Aí automaticamente ela vai ter certeza e clareza de onde ela quer chegar e como ela vai chegar nesse resultado final. Porque ela está consciente de como a vida dela está funcionando. E pessoas com o mesmo padrões, igual aquela pessoa que fala, ai, todo relacionamento eu sempre sou traída. Então ela tem aqui inconsciente um padrão de traição. Ela tem uma crença, talvez uma culpa que talvez ela ache que a culpa é dela, que ela fez algo errado, que ela tem algo de ruim, que sempre ela atrai esse tipo de pessoa e ela sempre vai ter desconfiança. Então você entende que só são crenças enraizadas, que a partir do momento que ela entende que ela consegue mudar isso, ela não se obriga mais a viver aquela limitação, aquele relacionamento ruim, aquela vida ruim. Então aí é muito importante cada um entender como cada passo dessa realidade funciona. Sei que tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir e vivenciar de outras maneiras. Só que a gente está aqui no início da manifestação, da transição do planeta, das pessoas despertando. Todo mundo que chega aqui está nessa mesma frequência de acessar pessoas mais compatíveis, né? Então, automaticamente, a gente vai subindo a nossa consciência quando a gente investe na gente. Quando a gente estuda, quando a gente busca cuidar da gente mesmo, quando a gente busca amar nós mesmos acima de tudo, porque a gente entende que tudo é correspondência, o lado externo só vai refletir aquilo que a gente sente da gente mesmo. Linda, maravilhosa, perfeita, uma pessoa saudável, uma pessoa próspera, eu sou maravilhosa, se essa pessoa não quer, sempre vai ter quem queira e sempre vai vir o melhor pra mim. Então você entende que é tudo dentro pra depois fora, que é sempre essa correspondência? Começa no mental, numa ideia, um desejo, uma intuição. Depois ele vai corresponder dentro, você afirma para você mesmo. E depois, automaticamente, o resultado é só consequência. Isso é só o início, sim. Eu também acredito que esse ponto que a gente está hoje ainda é só a pontinha do iceberg. Quando a gente tiver despertado mais, tiver mais clareza, a gente vai transcender muitas limitações que a gente tem hoje. Então isso é só o começo, que ainda as pessoas estão ali, sabe, buscando entender como que essa realidade funciona. Mas a partir do momento que a maioria despertar, daí vai elevar a vibração de todo mundo. Automaticamente a gente vai se abrir para novos poderes, né? Usar a telepatia, digamos, materialização instantânea. Só que o ser humano em si, ele vai estar preparado para isso. Hoje, na realidade que a gente tem, poucas pessoas estão conscientes ainda, então eu acredito que vai ter um processo, ainda um tempinho. Mas nada é impossível, né? Você percebe que o nosso planeta, as pessoas estão melhorando mais, estão evoluindo bastante, né? Você, Ju, é de onde? Como eu poderia afirmar para entender que minha única realidade é minha consciência? Isa, a gente tem que ver como que funciona as suas crenças.
Porque pra mim, eu dou exemplo pra ver se você tem uma percepção assim, do meu ponto de vista. Pra mim, eu funcionava eu aceitar ideias. Eu comecei falando, eu aceito essa ideia que a partir de agora eu entendo tudo. Eu aceito essa ideia que a partir de agora eu sei que eu sou somente consciência. Eu aceito a ideia que a partir de agora eu não me preocupo com problemas porque eles não existem. Eu vou dando os meus comandos automaticamente. Então, eu funciono a partir de comandos. Então, a gente tem que saber como que você funciona. O que é mais fácil de você aceitar. Como que você vê as palavras quando você fala. O que você sente quando você fala. No começo, talvez sua mente vai reagir, vai ficar questionando. A minha questionava muito. Daí eu falava, não me importa, é isso que eu acredito a partir de agora. Então, eu mesmo mandava em mim mesmo. Não importa, vai ser assim porque eu quero que seja assim. Então, você tem que aprender a entender como que você é na sua essência. Imagina, Ju, quem disse que isso limita? Até porque você entendeu que todas as versões de você existem e que mesmo que a gente ache que encerrou aqui, a gente pode acordar, tipo, morri aqui agora, amanhã eu vou acordar numa realidade, vai ser como se eu estivesse dormindo e continua a vida. Nessa percepção, se você não assistiu, assista o filme do Free Guy, procure na internet. Você pode dormir agora, morreu aqui, igual eu tenho certeza, eu morri ali em outra realidade, eu acordo aqui como se eu tivesse dormido a noite inteira e estivesse só sonhando lá. Por isso que a gente não vai se apegar a esse sofrimento de não vou estar aqui para ver, ou eu queria ver algo mais, queria ver umas coisas melhorarem. Aí a gente está se condicionando a isso, Free Guy, a coisas limitadas, coisa que a gente não é. A gente é uma consciência infinita, então você não se apega a nada disso. Você só fala, eu vou estar aqui para ver, eu vou ver. Então, nada é garantido. Tudo que a gente vê hoje ainda não é nem 1% do que a gente ainda vai entender. Só que nessa percepção, você já veio a ideia, a informação, igual para mim, ressoou esse entendimento e eu tenho certeza que é assim. Então, eu não questiono. Eu sei que a cada segundo, a minha consciência está saltando de realidade em realidade. Até por exemplos, você pode perceber, não sei você, mas ano passado eu tive uma época que eu dormi com o rosto limpinho e no outro dia acordei toda empolada aqui de espinha. Como que as coisas só acontecem quando a gente parece que observa que quando a gente dorme, a gente acorda, tá com uma coisa diferente no rosto? Por que será? Ou no corpo, ou alguma coisa. Você nem percebe quando no outro dia você acordou, tá daquele jeito. Porque naquele exato momento a minha consciência saltou por uma realidade e naquele exato momento eu percebi aquilo. Porque tem coisas que a gente não consegue explicar. Então eu me apego a essas ideias porque pra mim faz sentido. A Simone perguntou como que é assim, o problema não existe? É o problema estar lá pra resolver? É o problema estar lá pra resolver? Quando o problema não existe, é o seguinte, eu me questionava muito nisso porque eu resistia muito a isso, porque eu via o meu problema e eu ficava com muita raiva. Só que o problema estar resolvido é o quê? Você entende que a nossa consciência, ela salta de realidade em realidade, não é? Ok, a consciência tá aqui, ela observa. Quando eu estou aqui nessa realidade, que eu tenho um problema aqui, digamos, financeiro, eu tô com um problema aqui, eu quero resolver. Só que a minha consciência tá vendo que eu estou só observando essa realidade que eu tenho problemas. Para mim passar para uma realidade onde eu não tenho problema, eu tenho que parar, a minha consciência aqui tem que parar esse exato momento de aceitar que eu tenho problemas. Porque não tem como você sair do seu problema aceitando que você tá ali olhando o problema. Você tem que esquecer que aquele problema existe. Você vai olhar se há alguma coisa que você vê, tipo as contas do mês que vem, que não dá para pagar. Não importa. Você só aceita a ideia de que já está resolvido. Você segue sua vida, você vai fazer outra coisa. É fácil falar aqui? É fácil. Para a gente agir na realidade é muito difícil, porque a gente quer, na hora, buscar soluções. A gente fica com medo, a gente fica com ansiedade, a gente quer dar um jeito de resolver e não vê solução. Mas a solução, ela só vem quando você solta o apego de ficar aqui tentando maquinar de onde vai vir solução. Então, você vai falar para o seu problema. Esse problema não existe. Eu não me identifico com a realidade onde existe esse problema. Aí, o que acontece? A sua consciência para de observar seu problema aqui e, automaticamente, você vai soltar para uma realidade onde tem a solução. Porque você, como consciência, você só vai se perceber em uma realidade nesse exato momento. Ou você está na realidade onde você está aqui percebendo o problema, ou você está na realidade onde não existe o problema. Não tem como você estar em dois lugares conscientes, assim, como seres humanos, para a gente perceber. Por isso que fala, você vai tirar o foco do problema, automaticamente quando você percebe, nem era um problema tão grande, quando você percebe uma solução inesperada apareceu, porque você não está lá debatendo e a consciência só observando aqui o problema. Enquanto você observar aqui,
ela não vai saltar dessa realidade para outra. Muito pelo contrário, ela fica fixa aqui. Aí entra aquele negócio lá da dupla fenda. Os átomos aqui, tudo é átomo, tá vibrando. E quando eu observo, eles agem diferente, porque você olhou. O natural era os átomos dessa realidade aqui se dissolver e você saltar para a realidade melhor e as coisas boas ir acontecendo. Só que eu olhei, a consciência observou esse problema e tá achando que isso aqui não tem solução. Então eu fiz o efeito Zenão, parou aqui, ele não se move mais. Por isso que fala, quanto mais tempo você resiste ao problema, mais tempo você fica aqui só sofrendo com o problema. Porque você não dá tempo da consciência deixar o fluxo acontecer e as coisas se alinharem sozinha. Lembra que tudo é ritmo, ele vem, vai e ele continua o fluxo? Só que o fluxo só para quando você para aqui focando nele. Por isso que quando a pessoa tem um problema, ela conta a mesma história, ela vai contar para os outros, ela quer desabafar e ela tá ali. A consciência só observando, ela tendo atenção naquilo 24 horas, falando aqui a mesma coisa. Por isso que fala, quando você não quer manifestar algo, você para de contar essa sua verdade que você estava acreditando. Boa noite, Francinete, seja bem-vindo. Então você não vai repetir, reafirmar nada do que você está fazendo ou algo ruim que você está vivendo. Aí está um dos seus maiores erros. Porque o seu maior acerto seria ignorar tudo que você não quer na sua realidade. Não sei se deu para entender essa minha explicação, mas é assim que eu vejo a percepção de você. Ai, não existe problema. Só vai existir enquanto eu observar ele. Até porque, eu dou sempre o exemplo, se você morrer agora, todos os problemas ligados a você deixam de existir no mesmo problema. Então, o problema existe? Na verdade, o seu problema existe? Não. Ele só existe quando... O porquê? Porque você, como Érica aqui, vamos supor, estou olhando que ele existe. A partir do momento que eu deixei de existir nessa realidade, não falo mais desse problema, ele sumiu comigo, nesse exato momento. Não adianta procurar algo lógico para a resolução do problema. O 3D não tem a mesma percepção. Não tem, Flaviano. Não tem. Enquanto você procurar lógica para resolver problemas ou para mudar a sua vida, você não sai do lugar. Ai, obrigada, Simone, que você entendeu. Gratidão. Então, é mais ou menos assim. Então, procure não ver a realidade como uma lógica. Tipo assim, tá ali, você ignora, você cria sua própria realidade moldando, tipo assim, dando comandos diferentes. Não, eu escolho não olhar para isso, então a partir de agora não existe. Porque basta um pensamento, um segundo da sua atenção numa outra ideia, você já está criando, manifestou. Só que você tem que ficar o seu observador tempo suficiente aqui no novo que você está criando agora, né? Então você aceita a nova ideia e não se identifica com a antiga. Vai vir a antiga bater aqui na sua orelhinha? Vai. Você fala, não, agora é o novo, é outra realidade. Eu também. Eu achava que eu tinha que ver tudo na matéria primeiro para depois eu pensar e acreditar em alguma coisa. E não é assim, nessa realidade não. Ou você aprende primeiro que você pisa e depois o chão aparece, ou você vai passar a vida inteira no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa, o mesmo loop infinito para sempre. Porque você só sai do lugar onde você tá quando você, mesmo sem ver nada ao seu redor, você escolhe acreditar em algo diferente. Quando você escolhe seguir um outro caminho, porque nada do que você fez até agora deu certo. É só assim que funciona. Nossa, que legal, Francinete. Fico muito feliz por você. O entendimento muda uma realidade. Uma coisa, uma frase que você entende muda toda a sua vida. É fácil sim, Ju. É outro comando que você vai dar pra você. Tudo é fácil, eu entendo tudo facilmente. Tudo na minha vida a partir de agora é fácil. Porque até essa crença que você tem de falar que não é fácil, é uma ideia que você aceitou e vai moldando a sua realidade. Meu marido tem hora que fica nervoso comigo quando eu falo... Tudo é fácil, amor. Tudo acontece simples. Ele não entende, daí ele fica meio bravo. Ele reage. Como isso eu tô vendo? Eu falei, não me interessa. Tudo na nossa vida é fácil. É a gente que escolhe a todo momento. Você vê que tudo é uma ideia que a gente passa a acreditar naquele momento. Quando você aceita que é fácil, daí você larga qualquer problema que você tem, vai viver sua vida, vai fazer o que te empolga. Quando você percebe que você esqueceu, aquilo nem existe mais, você fala, nossa, nem tava lembrando disso. Você não lembra do problema, você fica leve, você fica em paz, você vai se divertir, você vai rir, você vai assistir, você vai fazer qualquer coisa. O problema nem existe. Sim, mantra de Axis que eu gosto muito. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse é o meu mantra para tudo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque para mim nunca gostei da ideia do difícil.
Por mais que eu olhe assim, eu sempre tive uma percepção de não olhar assim muito o problema. Eu era negativa, pessimista, reclamava ali, mas eu dispersava muito a minha mente. Então eu ia fazer outras coisas, daí só quando eu tinha que resolver alguma coisa, eu reafirmava. Então para mim foi mais fácil eu aderir a esse mantra. Tudo é com facilidade, alegria e glória. Sim, Lidiane, você vê que a vida fica muito mais tranquila, você fica em paz, você parece uma outra pessoa. Porque a identidade da Érica lá atrás, um tempo atrás, que reagia a tudo, não é a mesma. Se eu encontrasse com ela hoje, jamais ela ia me xingar, ia falar que eu tô doida, ia falar que não é assim. Então, nunca, a minha versão lá atrás jamais ia acreditar no que eu tô falando hoje. Então, é muito gostoso ver a nossa própria evolução. Eu também gosto, Francilúcia. Tem na porta da minha geladeira, porque eu fiz pra mim e eu obrigo todo mundo a ler toda hora que abre a geladeira também. Porque eu ensino ensino pros meus filhos, pro meu marido, que a vida não precisa ser difícil. Até isso é uma escolha. Você percebe por relatos de muitas pessoas, quando mudam um ponto de vista, a vida começa a acontecer para elas de uma forma mais fácil. Os caminhos se abrem, porque ela aprende a parar de barrar o fluxo. E essa frase é muito isso. Quando você aceita que tudo é com facilidade, alegria e glória, você está aceitando nesse exato momento que você vai fluir com a vida, que você não vai resistir, que tudo lhe é permitido, que tudo que você deseja já está ali. Obrigada pelo presente, Franciluce. Então, automaticamente você aceita no exato momento que eu quero, desejei. Eu não vou criar o não acontecer para mim. Eu não vou criar, acreditar que é impossível para mim. Só de eu já não criar o contrário do que eu quero, opa, eu já estou no caminho certo. Aí eu já estou deixando a fonte de Deus trabalhar. Ele vai trazer tudo o que eu quero e preciso. Ele só não vai chegar ao que eu quero quando eu barrar com as minhas próprias ideias e pensamentos, né? Então, até se eu aceitar que tudo é difícil, eu já tô barrando o fluxo, tem um monte de coisa aqui para chegar para mim, para acontecer, amor, alegria, felicidade. Só que eu, nesse exato momento, eu tô pensando que é difícil, que não dá, que tudo é difícil para mim. Você vê que como é só a gente que barra tudo, muda. No mesmo instante que você muda uma ideia, igual a Isa perguntou, eu acho que foi a Isa que falou, como ela mudava ali. É só uma ideia. Aceitou no mesmo momento aquela nova ideia, já está acontecendo. É agora. Por isso que fala que tudo é agora. E é. Você muda, escolhe mudar uma ideia agora. Veio um pensamento negativo, eu cancelei. Veio uma ideia. Não é assim que eu quero pra mim. Eu quero diferente. Então é uma ideia. É tão simples que a mente fica questionando. Eu tenho que fazer de novo. Eu tenho que procurar uma técnica. Você fica sofrendo, se cobrando, buscando meios de confirmar que é difícil. O ser humano, eu acho que ele é muito condicionado até pela nossa história, que vai passando de geração em geração, de sofrimento, de limitação, que só os humildes vão pro céu, que tem que acordar cedo, tem que lutar muito, senão não chega em nenhum lugar. Então a gente fica com essas crenças, né, enraizada. Por isso que toda hora quando a gente aceita que é fácil, que basta um comando e já está feito, ela fica duvidando e fazendo você pensar naquilo que não está feito e não acontece. Eu vejo até pelas séries e filmes que eu gosto de assistir, séries de dorama, essas coisas, lá naquele povo, eles têm muita crença no difícil. Eu vou trabalhar duro, eu vou me esforçar muito. E são um povo que você vê direto notícias de muito que eles tiram, né, a própria, porque chega a idade dos 25 anos, são pessoas que não chegaram nem ao 30 e estão numa exaustão mental e física tão grande, porque a palavra difícil ali, eu tenho que trabalhar duro, tem que ser difícil, eu tenho que provar que eu sou capaz do extraordinário na dificuldade. O mental, o ser humano, ele não nasceu para isso. Daí chega uma hora que o peso mental, a dificuldade é tão grande que ele prefere tirar, né, a própria existência porque não aguenta mais. E quando até você fala mesmo da palavra, tudo é fácil para mim, você se empodera, você começa a ver mais leveza, você mesmo cria tipo uma expectativa, opa, vai ser melhor, as coisas vão acontecer pra mim. É porque você tá nessa energia, você tá no inconsciente observando. Vai dar certo, não importa o que eu tô vendo, eu tenho certeza que vai dar certo. Mesmo que você não veja, começa a falar pra você, não importa, eu sei que tudo dá certo pra mim. Não importa o que eu tô vendo agora, eu sei que a partir de agora tudo começa a dar certo pra mim. É você com você mesma implantando suas próprias novas crenças, né? Que até então você tava aceitando todas as crenças de todo mundo, de problema, de dificuldade, que vai ser difícil, que todo mundo arruma um namorado e você não, que todo mundo arruma um emprego bom e você não, que todo mundo tem sorte na vida e você não. Toda hora você que vai pegando essas crenças. Então você percebe que são coisas que a gente implantou até sem intenção e foi só botando pra dentro.
ideias que você reforçou ela tantas vezes que se tornaram uma crença e que se tornou uma crença é uma nova verdade para você. Então tudo que vai refletir a partir daí é a manifestação. Do jeito que eu penso, o que eu sinto que é dentro é o que eu vou viver todo dia na manifestação. Por isso que as pessoas, muitas das vezes, ela não tem entendimento de nada, começa a fazer tipo uma técnica Ho'oponopono, ela eleva a energia, ela fica feliz, ela passa a ter fé que a vida dela vai mudar. A partir daquele ponto, nem foi a técnica que manifestou nada, foi só a ideia dela que ela aceitou que a partir de agora ela já era uma pessoa diferente. Mas ela teve uma ferramenta que ajudou ela nesse processo. Eu falo pela minha experiência. Quantos anos eu fiz Ho'oponopono 24 horas por dia? Então a minha fé era que aquilo ia me tirar daquele lugar, que aquilo ia mudar minha realidade. Mas era uma fé que eu coloquei na ferramenta. Então eu colapsei aquilo. Igual a mulher do fluxo de sangue. Ela colapsou na mente dela que se ela chegasse até Jesus Cristo, ela estaria curada. Automaticamente, o que aconteceu? Ela nem chegou, ele não fez nada, ela só tocou nas vestes dele. Ele sentiu a fé dela, a energia dela, olhou para ela e falou: vá, mulher, a tua fé te curou. A fé que ela tinha, a certeza, a crença que ela tinha nisso que ia acontecer era tão grande que na hora que ela chegou até ele, o corpo se curou sozinho. Na mesma hora ela colapsou a realidade onde ela tinha a solução do problema dela, né? Que no caso era a cura do problema dela. Então você percebe que tudo é aquilo que você acredita. Por isso que não adianta você falar: eu acredito a partir de agora que eu sou milionário, mas a vozinha fica aqui a todo momento. Mas eu não sou, eu tô pobre, eu não tenho dinheiro na conta. Daí você reafirma para você mesmo: essa realidade é antiga, a minha eu tenho, porque eu escolho viver na realidade que eu sempre tenho, que eu tenho aquilo manifestado. Então vem as oscilações para isso, para você realmente ter a firmeza do que você quer e afirmar e continuar naquela nova identidade. Por isso que é muito importante aquele negócio de identidade. A identidade é o quê? É a linha do tempo aqui, a versão sua que você quer viver. Você, quando tem essa percepção: ai, eu posso mudar minha identidade. Você tá aqui entendendo que você pode viver o que você quiser, só você que escolhe. Simone, é a consciência que te dá o que você acredita? Essa pergunta ela é bem até difícil de dizer, porque aí entra o ponto lá do livre-arbítrio, eu acho. Porque na minha percepção tudo já é meio predestinado, eu digo. Porque até nossos condicionamentos do que a gente vai gostar, do que a gente não vai, já vem no nosso DNA. Mas quem no final escolheu o nosso DNA? Eu não escolhi, eu não tenho consciência de imaginar que eu escolhi estar aqui, com a família, com a herança genética que eu nasci, com gostos pré-moldados como a gente vem. Então no final, quem preparou tudo? Então eu acredito que a consciência tem uma consciência inteligente, tem algo a mais que tem um plano para cada um. Eles ensinam que a gente tem sim um livre-arbítrio, mas entra aquilo que eu falei, obrigada Cris pela rosa, entra aquele negócio que a gente falou antes, até perdi o foco, sobre o livre-arbítrio, que é o quê? Você ter o poder de experienciar as polaridades, para você nesse exato momento o seu livre-arbítrio saber se você quer continuar no polo negativo ou você quer viver o positivo daquilo. Então, o seu livre-arbítrio é isso. Então, de uma certa forma, eu acho que tem um caminho escrito para todo mundo. Porque a gente já vem com certos comandos e programações. Eu gosto de comunicar, mas se eu já nasci com isso, eu sinto um peso nisso, então eu tenho que usar essa comunicação de alguma forma. Então, é a consciência, no final, é Deus, é uma coisa universal maior, que tem, acho que um plano para cada um de uma certa forma. E isso é o meu ponto de vista. Eu falo que para a gente saber o que é verdade pra gente, a gente vai captar a informação e aquilo vai ressoar com você. Porque eu, pelo menos, quando eu vejo uma informação, ela não ressoa comigo, eu nem molho, eu passo e falo: não, isso pra mim não é verdade nesse momento. Então, quando eu vejo uma informação e faz sentido pra mim, eu falo: eu tenho certeza que isso é verdade. Então, eu já tenho esse comando, é uma verdade pra mim. Então, você que tem, Simone, buscar sua própria percepção da realidade e entender o que você aceita como verdade ou não. Porque para cada um, conforme a sua crença, conforme os seus entendimentos, conforme tudo que ela tem dentro, ela vai perceber a vida de um jeito. Então, é bem único essa percepção.
A Francilúcia, eu estava sentindo uma dor há 3 dias e decidi que não estava sentindo nada e a dor sumiu. É assim que funciona, Francilúcia, por isso que eu faço. Eu falo sempre, faça os seus próprios testes. Porque pra mim, tudo que eu vou vendo, eu vou fazendo, é o que eu falo aqui. E eu já fiz várias vezes isso de dor. Até a minha dor na perna que eu tinha, que falam que era do ciático lá, eu não aceitei essa ideia, ela foi embora, eu não tenho mais nada. Eu não aceito essa ideia. Então, você mesmo decreta, você reforça que não tem. Se é algo que você consegue passar e fingir que não tá vendo, tipo, aceitar que não existe, você consegue esperar passar. Então, reforça essa ideia, porque isso, todo mundo pode fazer esse teste, isso realmente funciona. Sim, Ju. Então, porque cada um, conforme o seu grau de consciência, a gente quer uma coisa. Só que aí entra, você escolheu o caminho final, só que você só vai chegar nesse caminho final se você manter a firmeza no que você quer agora. Por isso que você vai aprender a não oscilar com o que você quer, porque só vai chegar pra você se você realmente tiver certeza do que você quer. Porque quando a gente não tem certeza do que quer, a gente muda de ideia, a gente oscila, a gente duvida, a gente vai mudando de ideia. Então, por isso que fala que o universo, a fonte, Deus, é como se ele fizesse um teste com a gente. Por isso que a gente não materializa assim, às vezes instantaneamente. Que é como se Deus quisesse provar pra gente, ver se a gente realmente quer aquilo, porque pelo tempo que a gente foca atenção naquilo, né? Então eu acho que tudo é muito certo, muito perfeito. Porque até isso, ele espera a gente realmente querer aquilo pra dar aquilo pra gente como resultado final. Porque no meio do caminho, às vezes você muda de ideia, a sua frequência mudou e você já tá em outra identidade, aquilo já não faz mais sentido pra você. Então, qual seria o sentido de você ter mudado e automaticamente viver aquilo que você criou, só que é uma versão sua de uma outra identidade, né? Não tem sentido. Não sei se vocês aqui entendem, assim, quando eu falo, eu fico de realidade. Muita gente não tem essa percepção e não entende essa teoria, né? Que tudo tá acontecendo nesse exato momento. É porque eu já entendo, a minha mente entende dessa forma. Daí eu consigo explicar e assim porque eu moldei as minhas crenças, que eu tinha muito medo de morrer, achar que não ia dar tempo pra nada. Por isso que as coisas foi chegando, foi se adaptando dentro de mim, eu fui entendendo. Daí eu aprendi a soltar o tempo, a idade, as coisas, os sonhos, as metas. Eu sei que tem tempo pra tudo e eu vou viver tudo o que eu quiser. Porque eu não tenho só essa realidade, eu tenho todas, infinitas possíveis, né? Entendi. Você também entende, Franciluz. Que bom. Eu acho que a maioria que tá aqui vai entender um pouquinho. Porque a gente tá numa mesma energia, né? Por isso que é bom aprender, ter o conhecimento. Porque você não se apega mais a nada, a medo nenhum, né? Sim, tudo, tudo. Até esse mantra, ele fala muito que tudo vai vir pra você. O bonito, o feio, o bom e o ruim. Só que tudo que vem, ele vem mais fácil. Eu tava até pensando nisso ontem antes de dormir. Eu terminei a live, eu fui deitar e eu tava meio assim, só pensando. Eu falei assim, é verdade. Até coisas assim que hoje eu vejo que eu, Érica, lá de trás, eu ia sofrer muito, sabe? Querendo dar um jeito, ia ficar com falta de ar. Eu não, sabe, aquela loucura, ansiedade. Hoje eu olho assim, é tão natural que eu falo assim, realmente, tudo passa a vir com facilidade e alegria e glória. Porque até o problema você percebe que ele é mais fácil quando ele chega até você. Porque é você que tá ali decidindo se vai ser difícil ou se não vai. Qual o significado do caos no processo do despertar? O caos não é que é o caos, né, Flaviana? No meu entendimento, o caos, a gente percebe como caos porque a gente tá mais consciente. E a partir do momento que você tá mais consciente, vem a lei do ritmo, que é o que move a gente. Todo mundo passa pelo caos, estando no despertar ou não. A diferença é que quando a gente passava pelo caos antes do despertar, a gente reagia muito. A gente brigava, a gente xingava, a gente culpava Deus e o mundo dessas oscilações da vida. Só que quando a gente está no despertar e a gente entende que isso faz parte das oscilações, do ritmo, para o nosso crescimento e evolução, a gente percebe assim mais facilmente o momento que a gente está no caos. Porque eu também percebo, o ritmo vem para mim, vem para todo mundo que ensina a despertar, vem para o rico, vem para o pobre, vem para todo mundo. Só que a gente tá tão aqui mais consciente que a gente fala, nossa, tá difícil, parece que agora que eu entendo mais, parece que aí que as coisas apertaram. E não é questão disso, é questão que a gente tá mais presente. Só que tendo esse entendimento do caos, você vai olhar para ele entendendo que ele é muito menor que você, que ele vai passar, porque ele não é maior que você e tudo passa, e você aprende a soltar o seu próprio caos. Eu falo que para mim isso daqui também é um aprendizado pra gente aprender a soltar até os problemas. Você não se apegar e nem se identificar a eles, porque é o que eu reforço pra mim mesmo.
Todos os problemas, eles nem são meus, eles nem existem. Porque eu, como consciência, sabendo quem eu sou, tudo que eu acho que é meu, da Érica, dessa vida, nem existe. A partir do momento que eu deixar de existir agora, nesse exato segundo, tudo que eu acho que é problema meu também deixa de existir, ele vai embora comigo. Então, por que a gente dá tanto poder para coisas que a gente acha causa e problema nessa realidade, sendo que isso é só uma historinha que tá aqui, ó, junto com essa identidade Érica, com essa versão? A partir do momento que eu viver outra coisa, outra história, outra realidade, vai ser como se eu nunca tivesse nem existido aqui. Quem dirá os meus problemas? Então, você percebe que nem é um caos assim? É só o seu estado de estar mais presente e consciente mesmo. A Ju Santana, as coisas chegaram para você com mais facilidade? Sim, Ju, eu até comentei. Na época que eu tava na pandemia, eu tinha começado um comércio, tava indo tudo bem. Daí veio a pandemia, eu oscilei, meu padrão financeiro caiu bastante. Eu tinha, sabe, uma vida bem estável. Então eu oscilei muito, tipo assim, eu cheguei no fundo do poço de autoestima, depressão, ansiedade. Então eu saí do fundo do poço, eu fui me reerguendo. E no processo do despertar, eu vi muita melhora, porque depois eu consegui ter mais equilíbrio emocional, mais amor próprio. Eu fui me curando dos meus próprios neuras e problemas. Começou daí. Depois o material, ele também foi se organizando. Você tem noção, o caso foi tão grande que além de dívidas que eu contraí com os meus negócios, meu marido do trabalho, mudaram ele de horário, daí caiu o salário, depois veio mais redução de salário. Eu fiquei cheia de dívidas, cheia de coisa, onde tudo estava dando certo e no mesmo tempo a polaridade foi tão grande que foi totalmente o oposto. Naquela hora, se eu já não tivesse o entendimento que eu já estava em expansão, eu nem sei o que eu teria feito, porque eu olhava, eu ficava muito triste, eu olhava meu marido indo trabalhar de cabeça baixa, falando que não aguentava mais, que ele não entendia o que estava acontecendo, né? Então foi um processo bem difícil, mas eu falo para ele hoje que foi um momento crucial na nossa realidade, porque tudo que eu cresci e expandi foi nesse momento mais difícil da minha vida. Eu nunca tinha passado assim por tantas oscilações na minha vida financeira, essas coisas, porque ela sempre estava no mesmo fluxo, sabe? Eu nunca tive oscilações muito grandes. E foi a pandemia, daí foi o meu despertar, foi depois que eu já estava no despertar um tempo, foi piorando. Por isso que eu falo, não foi que foi o caos, mas eu estava mais consciente do que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo foi a época de maior crescimento e expansão da minha vida. E eu agradeço muito, porque hoje eu não teria a experiência do que eu tô vivendo hoje, do que eu ensino aqui, do que eu falo, se eu não tivesse tido esse equilíbrio emocional, esse entendimento lá atrás. Porque foi muito difícil, Flaviano. Você tá passando por algo parecido, pode ter certeza. É só para sua evolução e disso você vai crescer muito, muito. Olha, até me arrepia. Porque foi o momento que eu mais evoluí na minha vida. Você ter equilíbrio emocional, você ter fé que vai melhorar, porque o choro ele dura só uma noite. No caso, o problema ele dura só um período. Depois você renova, você cresce, você sobe e você cria tanta fé e tanta certeza de que dali pra frente a sua vida vai ser muito melhor. Foi isso que eu tive que aprender e sustentar. Porque vai vir pra todo mundo e vem. Só que muita gente não sabe lidar com o problema. Então eu aprendi na raça e foi o meu momento de maior crescimento. Por isso que eu não me arrependo de nada. Eu sei que hoje que tudo vem pra mim, sempre tem algo positivo, nunca vai ser pro mal. Passei por esses dias agora, esse mês também, uma oscilação até bem grande. Então eu ainda tô terminando de finalizar essa resolução das minhas coisas aqui. Mas com muita paciência, com muita leveza, entendendo que o resultado final é a solução de tudo. Porque eu já passei por isso lá atrás, de uma certa forma. Não é da mesma coisa, mas só quando eu tiver 100% já finalizado, resolvido, que eu vou contar pra vocês um novo depoimento. Mas tá sendo muito leve, porque da mesma forma, do jeito que eu tô hoje, eu falo, se fosse uma Érica lá de trás, eu teria entrado em desespero, e hoje não. Eu saio, eu rio, eu vou nos meus parentes, resolvo minha vida, eu venho, fico empolgada aqui, sento aqui, faço live, eu sigo a minha vida como se aquilo nem existisse, porque realmente eu não me identifico com o problema que apareceu pra mim. Então, é uma escolha. Eu vou falar já, tá, Cris, mais da identidade. Até sumiu aqui, espera, deixa eu subir aqui as perguntas. Eu ia contar, eu tava falando do processo de despertar pro Flaviano. Eu ia falar dos exemplos, coisas materiais que eu tava falando. Aí, depois desse processo, as coisas foram melhorando. Do nada, daí eu aceitei, fui subindo a elevação, fui confiando no processo, fechei meu comércio, tinha ficado com as dívidas, essas coisas. Daí, na época, eu acho que tem uns 2 anos, eu falei assim, quer saber, eu não via solução. Vou financiar um carro para mim trabalhar de Uber, que eu gosto de dirigir, gosto de ficar andando mesmo. Fui lá, me deu o insight, eu fui, não tinha R$1 para financiar. Eu não tinha, só fui atrás do carro. No primeiro lugar que eu fui, achei um carro que financiou, que eu não tinha R$1 para financiar da de entrada.
Foi o Fox que liberou pra mim. Financiei com a cara e com a coragem. Falei, eu vou trabalhar, todo mundo aluga carro pra trabalhar de Uber. Eu trabalho, pago um carro que é pra mim mesmo, porque eu preciso de mais um carro. Meu marido tinha um dele pra trabalhar. E eu fui lá e financiei. Só que daí as coisas, meu carro gastou mais do que eu imaginei, porque era um Fox. O Fox é um carro meio gastão. Eu não tinha experiência. Mas foi onde a vida me colocou para desenrolar outras coisas. Não paguei nem a primeira parcela. Daí falei, opa, e agora? Falei, agora coisou e a gente vai negociar. Daí comecei a entrar em contato com o banco, pedir para refinanciar, porque eu pesquisei muito na internet que quando não consegue pagar, a gente refinancia com juros menores. Eles não tinham, no momento, nada disponível para mim. Eu ficava só ligando na ouvidoria, me mostrando meu interesse de negociar. Até que passaram nesse período 9 meses. Daí eu falei assim, daí já meu marido ficava na minha orelha, vamos mandar busca e apreensão. Eu falei, não vai, amor. Minha centelha me deu esse carro, ela não vai tomar. Deus me deu, é o meu presente da minha centelha pra mim. Sabe, eu tinha uma fé, uma convicção tão grande que eu nem me importava. E eu lá sempre buscando negociar em nada. Daí ele falava e ficava no meu pé. Daí eu falava, mesmo assim, amor, se chegar ao ponto de a polícia levar, ok, tudo bem, era pra ser assim. Até lá eu não aceito essa ideia. É o meu presente, Deus me deu esse carro. Ele fez pra mim, porque eu queria, eu criei ele. Daí foi, depois de 9 meses, dos 10 meses, o banco entrou em negociação comigo de credora, né, que eles passam a dívida. De uma dívida que tava no Serasa 100 mil. O carro valia 42 preço tabela e mandaram a proposta de 14.700. Eu falei assim, nossa, morei agora, é a melhor proposta que eles vão poder mandar, eu acho, porque eu acho que menos que isso eles não vão mandar. Daí falei, e agora? Daí eu tinha uma Meriva, daí meu marido falou assim, a gente vende a Meriva, paga o Fox, fica com o Fox, que é um carro mais caro, depois a gente pega outro. Falei, ok, isso tem uns quase 2 anos já, isso daí eu acho que foi 2023. Aí, me veio uma intuição. Vou falar pro meu pai se ele tem algum conhecido de que é carpinteiro, pedreiro, alguma coisa, porque a Meriva é um carro grande. Automaticamente ele indica pra alguém, a pessoa precisa pra trabalhar, compre e já quita o meu carro, né? Daí eu saio dessa coisa de ficar pensando que eu vou perder meu carro. Dando o que eu falei pro meu pai pensou, ficou aqui na minha casa e mandou proposta assim, Fabinho, de homem para homem, eu te empresto esse dinheiro, você me paga os jurinhos aqui pequenininho, vocês me pagam quando der para vocês, vão me pagando só os jurinhos. Eu falei, opa, na hora a gente fechou, vai pai, obrigado. E eu nem esperava, porque meu pai já tinha passado por outros processos com ele, uma época, e já tava meio assim, então eu decretei que eu não ia pedir nada pro meu pai. Eu não dependo, tipo assim, na minha cabeça eu não dependia de pedir nada para ele, eu podia me virar sozinha. Então ele se ofereceu, então você viu que eu não precisei ter o dinheiro na conta, eu não precisei imaginar que eu tinha que fazer algo extraordinário para ter um resultado final que era o que eu queria, meu carro quitado, não ter problema, porque era o meu presente da minha centelha para mim. Então foi eu sempre afirmando aquela ideia, eu não aceitava o plano B, por isso que eu falo que é muito importante você saber o que você quer e ter sempre o seu plano A. Porque automaticamente, se eu aceitasse a ideia, eu vou perder o carro ou alguma coisa, era o meu plano B. E eu não aceitava o plano B. Eu nunca me identifiquei com o plano B. É sempre o plano A. Igual você tá com um problema agora, Flaviano. Por mais que você tá passando, você fala, se eu só aceito o seu plano A. Meus problemas já estão resolvidos. Não importa o que aconteça, já está resolvido. Você só foca no seu plano A. Porque pra mim funcionou a partir do momento que eu passei a não olhar plano B. Não aceitar uma segunda opção como ideia. Então você vê que é você com você mesmo. E depois eu decretei, depois que eu fiquei com esse carro que tem o Fox, fiquei com os 2 carros, paguei meu pai nas férias seguintes do meu marido, a gente quitou. E depois eu continuei a vida, o fluxo seguiu. Daí me surgiu o desejo, eu queria um carro automático. Falei, agora eu quero um carro automático, eu quero. Mas como, amor, não sei o que, a gente ainda não tá preparado. Falei, não importa, amor, me surgiu o desejo, eu tenho certeza que até março a gente troca de carro. Foi dito e feito, em fevereiro apareceu a oportunidade, troquei, eu tinha decretado, mas eu falo com a minha centelha, eu falo, centelha, você sabe, eu quero um carro quitado, automático, eu não aceito ter dívida, eu quero ter um carro só para me pegar, andar, pagar o seguro e PVA, só isso. E foi dito e feito, porque até as condições é você que coloca. Então, por isso que eu falo, você tem que saber o que você quer nos mínimos detalhes. Deu na oportunidade, eu troquei meu carro, tava com os 2, o Fox e uma Meriva, meu marido falou, vamos trocar e pegar um automático, depois a gente pega mais um. Daí foi dito e feito, fluiu, natural, peguei o que eu queria, manifestei. Então, tudo vem acontecendo assim mais fácil. Eu percebo que a solução até de problemas vem mais fácil, porque você não se prende, você não se desespera e você aceita assim com paciência cada etapa da manifestação. Você não fica naquela neura, eu vou fazer, você não fica, eu não consigo dormir, não. Tudo flui já tão mais naturalmente que você tem paciência. Você só sabe que vai ser, então você não se desespera mais, né?
Tudo é possível aquele que crê. Quem falou isso? Jesus Cristo, né? Tá na Bíblia. Tem várias passagens da Bíblia que falam. Por isso que entra esse negócio, tudo é possível para aquele que crê. Por quê? Se você crê no resultado final, então isso é possível para você. Só que se você duvida ou você não aceita isso como verdade, nada do que você quer vai ser possível. Por isso que às vezes a pessoa fala, nossa, aquela pessoa nem é tão boa, passou na entrevista, ela nem queria tanto. Mas ela tem uma crença de que ela consegue tudo fácil. Ela tem uma crença de que, independente do que ela falar numa entrevista, ela vai ser contratada. Então, você entende que tudo é possível para aquela que acredita? E isso é para tudo. Se a pessoa acredita que as coisas vão acontecer fácil, acontece. Se ela acredita que para ela sair de um problema, de uma dificuldade, tem que lutar, não sai. Igual no trabalho do meu marido, ele comentou como as coisas aconteceram, a gente quitou o carro. Até hoje os outros falam que ele estava mentindo, que é conversa, não sei o que. As pessoas não acreditam que a gente conseguiu solucionar um problema conforme a nossa situação e a gente nem teve que fazer igual aos outros, entrar em processo, nem nada, e nem perdeu o carro. Então, você que cria sua própria dificuldade, né? Eu por muito tempo, o Ruger, eu não entendia as leis do caibalho. A partir do momento que me veio a inspiração de eu montar o meu e-book de uma forma bem prática, eu entendi, até nesse e-book tá aqui no link da bio, de uma forma bem prática, do jeito que eu entendo, que eu passo bem resumido aqui pra vocês, porque aí ficou mais fácil de eu aplicar isso na minha realidade. Até isso, há um tempo atrás, eu não estava preparada, porque eu não entendia. Hoje já é tão natural e fácil para mim, porque faz parte da minha vida. Então, quando você entende essas leis, fica muito mais fácil você moldar a sua realidade, né? Porque você sabe, opa, eu tô aqui na polaridade negativa, olha, o ritmo tá vindo, mas eu sei que ele vai passar. Então, você não aceita aquilo como problema. Você só sabe que é só uma lei passando por você e você aprende a não reagir com ela, né? Cris, vamos falar sobre um pouco da mudança de identidade, por favor. Você entende, Cris, que a identidade, quando a gente quer mudar, é uma ideia que a partir de agora você experienciou uma polaridade negativa e automaticamente você quer viver o oposto disso. Ok, você já sabe o que você não quer. Agora, o que entra a identidade? A identidade é você saber o que você quer a partir de agora. Eu, Cris, vamos supor, Érica, eu tava na identidade mais acima do peso. A partir do momento que eu passei anos lutando com a balança e fazendo dietas loucas e parece que eu não saía do lugar. Eu treinava, fazia aerobia de academia, fazia um monte de dieta louca, eu não saía do lugar. Porque eu tinha aquela neura sempre na certeza de que eu era a Érica que estava muito acima do peso. Então, automaticamente eu pesava na balança 10 vezes por dia, confirmava meu peso, eu reagia, eu sofria com aquela identidade que se identificava sempre acima do peso. Automaticamente, o que acontecia comigo? Eu estava sempre na mesma identidade. A partir do momento que eu aceitei, não, apareceu para mim esse negócio de identidade, eu entendi como funciona. Ok, se é só eu aceitar uma ideia, a partir de agora eu aceito que eu sou magra. Não importa o que eu tô vendo, não importa o que eu tô fazendo. Eu agora sou uma Érica que é magra, não importa. Automaticamente você se percebe depois tendo ações compatíveis com essa sua nova identidade. Porque até a sua ação depois que você escolhe a identidade, ela é uma manifestação. Porque precisou eu saber o que eu queria, me identificar já como a Érica que é magra, para me sentir o desejo de fazer o HIIT, de eu treinar. E são ações compatíveis com uma identidade de uma Érica magra. Porque você escolheu uma identidade de uma Cris, vamos supor, magra, não é um exemplo? O que acontece com a sua versão da Cris que já é magra? A Cris que é magra gosta de treinar, gosta de fazer uma caminhada, ela gosta de se alimentar melhor. Você percebe que até o seu gosto muda. Você não sente vontade mais de ficar compulsiva por alimentos. Eu percebo que de manhã, se eu vou beliscar alguma coisa antes de treinar, é um pedacinho e não é um pedaço do bolo inteiro igual eu fazia. No almoço, todo dia virou um hábito, eu faço salada inconscientemente, porque me dá o desejo de comer salada. Naturalmente, todo dia eu gosto de uma água com limão e gelo, coloco um adoçante, porque eu tô tomando um remedinho da pele. Automaticamente virou um hábito. Pra mim, eu não sinto mais falta de refrigerante. Eu só tomo quando eu saio num churrasco, alguma coisa. Não faz parte da minha rotina mais. Então, você percebe as mudanças assim tão no natural, porque faz parte da identidade que eu assumi naquele momento.
Igual quando eu decidi que eu sou uma identidade que trabalha com a internet, que queria fazer live, porque eu posterguei isso há muito tempo e era um desejo meu, só que eu não tinha assumido essa identidade. Aí eu fui reforçando, não, eu sou identidade que falo, eu falo o que eu sei, eu falo o que eu penso, eu transformo vidas, eu ficava falando. Um belo dia, do nada, quando eu falei, quer saber? Eu não ligo pra mais nada, eu vou sentar lá e vou gravar. Desde o dia que eu decidi isso, eu tô aqui fazendo live todo dia. Então foi uma identidade que eu assumi e eu falei assim, mas se eu quero ser assim e viver assim, então eu tenho que fazer o que essa identidade que já tá lá faz. É aparecer, é comunicar, é falar, é estar aqui presente. Você percebe como que a identidade vai mover você para fazer as ações? Porque você escolheu um caminho, você escolheu o que você quer viver a partir de agora. Então as ações vão te mover. Ah, eu decidi que eu quero ser uma influencer na internet, alguma coisa. Daí você mesmo vai perguntar pra você, opa, mas o que a influencer faz pra ela chegar no resultado dela, do resultado que você quer ter lá? Ela tem que aparecer, ela tem que postar as coisas. Então ela vai começar a ter essa energia pra fazer essas ações, porque ela é essa identidade que ela quer viver agora. Então as ações, elas são suas manifestações da identidade que você escolheu. Deu para entender um pouquinho sobre a identidade? Quem não está entendendo, que é algo mais aprofundado, tem aqui o meu número do WhatsApp, marca a consultoria, a gente vai focar exatamente nas suas limitações, tá? Mas no todo é bem assim, obrigada pela Rosa, tá? Pelos presentes, pessoal que tá curtindo também, muito obrigada, ajuda muito. Eu também financei um veículo para Uber. Então, Flaviano, daí você pode negociar, se não está conseguindo pagar. Então, são infinitas possibilidades. Então, precisou eu passar por todo esse processo para mim aprender a não reagir, para mim ter controle e equilíbrio emocional, porque isso também vem muito do seu controle emocional. Você não vinha situações difíceis, você aprender a passar por elas sem reagir, sem ficar com medo, sem ficar achando que é o fim do mundo. Eu acho que uma das maiores riquezas que o ser humano pode ter é o equilíbrio emocional, é essa inteligência emocional, porque ela não vai permitir que nada seja astronômico para ela. Ela consegue controlar a si mesmo. Tem até umas frases que falam muito isso. O ser mais difícil de controlar é a nós mesmos. E é. Porque o outro você julga, você tem o poder de sair de perto, você se distancia. Mas e você com você mesmo? Quando você não consegue ter equilíbrio num problema, num algo difícil? Então você aprendeu a cuidar de você mesmo, o resto é fichinha. O resto vem, você sabe que passa, que é só uma ideia, você pensa diferente, as coisas começam a melhorar. Surgiu um probleminha no corpo, na saúde você não aceita a ideia, você melhora. Até que na minha live na semana passada, retrasada, talvez tenha alguma das meninas que me acompanham, devia estar lá, a moça falou que ela decidiu até ser ateu, falou que não acreditava mais nada, ela sofreu um acidente, ficou paraplégica, tetraplégica, sei lá, do pescoço para baixo, e ela se revoltou tanto com aquilo, com aquela coisa de esperar os outros virem orar para ela e nada acontecia, que ela decidiu não acreditar em nada, e ela falou que a partir de agora ela aceitava que ela ia andar. O que aconteceu? Ela estava na live só para dar o testemunho dela. Que ela falou que depois ela se curou, hoje ela tem uma vida normal, mas porque ela acreditou que ela ia andar. Ela tinha certeza. Ela falou assim, eu parei de acreditar que os outros, a igreja, os outros iam me salvar e eu decidi que eu ia andar. E ela falou, hoje ela vive uma vida normal porque ela aceitou o resultado final. Ela não aceitou que dependia de um milagre de alguém externo para curar ela. E ela apareceu nessa live só para dar esse depoimento. Foi muito incrível. Porque isso tudo que aparece reforça a fé em Deus, na consciência, na mente, que tudo é mental e que essas leis que eu falo aqui todo dia funcionam. Por que funciona? Basta uma ideia, tudo é mental, tudo vem primeiro na nossa percepção como uma ideia, como uma intuição mental, né? Então, automaticamente, se eu sei que tudo tá aqui, eu vou mudar o que eu quiser na minha realidade, porque o poder tá aqui. Ela vem aqui, tudo é mente, tu começa com pensamento, eu aceito aqui, eu mudo eu por dentro, como eu penso, como eu reajo, automaticamente vai corresponder na matéria, na vida que eu vivo, nas pessoas que estão ao meu redor. Eu entendo que eu vou manter minha vibração sempre elevada, porque para mim, todo dia meu mantra, eu não permito que nada estrague o meu dia. Eu vou fazer o possível e o impossível para me manter ali, ó, o raciocínio presente, não me deixando oscilar para cair muito a minha energia, a minha vibração, porque eu sei o que vem compatível com isso. Então é você no comando, você lembra das leis a todo momento. Opa, tô presenciando aqui a polaridade negativa aqui, tô na lei da polaridade agora. Opa, não, eu escolho que agora é só positivo. Você no comando, a lei da polaridade. Depois vem o ritmo. Nossa, a vida veio, me deu um tapa na cara, eu não sei o que eu fazer.
Não importa, a solução sempre vem. Tudo sempre dá certo pra mim. Eu sei que depois o resultado acontece sozinho. Você com você mesmo. Você se conhece, você sabe como você vai falar com você mesmo. Aí você já não reage. Entra causa e efeito. Opa, deixa eu já plantar a causa aqui de positiva, de que o resultado final já deu certo, que as coisas vão acontecer a partir de agora pra mim. Tá plantando a causa 24 horas por dia aqui no mental. O efeito disso vai ser o quê? Corresponder na matéria, o resultado positivo do que eu quero. Opa, eu não aceitei a ideia negativa. Opa, automaticamente eu vou ter que comprovar isso na minha realidade. Então, você entende o poder das leis? Por que que o Kaibalho é um livro enigmático que vem lá de não sei quantos mil anos e está aqui presente na nossa realidade hoje? Eu falo que é um direcionamento, é a salvação para a gente. Porque você entende como as coisas funcionam. Por último, entra a lei do gênero, que é a lei que mostra que tudo tem o feminino e o masculino de tudo, é o yin e yang. Vai vir as ideias aqui no mental, vai vir a intuição, a inspiração, a energia feminina. Eu vou usar agora a energia masculina, a energia yang, para usar essa força para pôr em ação. Eu vou me planejar, vou pegar a ideia, vou pegar o insight, vou criar isso agora na matéria. Eu sei que eu posso, porque eu tenho as duas energias dentro de mim. Todo mundo tem. Então vem intuição, vem ideia para todo mundo. Se planeja, põe no papel, busca a intuição de como você vai fazer aquilo e depois põe a mão na massa. Aí as coisas acontecem. As pessoas ficam... Porque no começo eu ficava muito, eu penso e agora vou ter que ficar na ação através da não ação, né? Pô, não vou fazer nada. E toda hora, muitas ideias, muitos insights, não saía do lugar. Quando eu entendi a lei do gênero, eu entendi, opa, surgiu o direcionamento, a ideia, como que eu posso fazer isso acontecer? Eu ia lá, me planejava, via como que eu tinha que agir a partir de agora e comecei a falar assim, não, o resultado final dessa identidade é isso, e isso só fazia. Aí as coisas começaram a mudar, aí as coisas começam a acontecer na nossa realidade. Ação, você pega a ideia e coloca em prática. Então tudo acontece a partir disso, é uma fusão, né, completa. Por isso que o Yin e Yang, ele se completa naquela forminha do branco e preto, né? É um complemento de tudo. Até cansei, né, gente? Eu não paro de falar um segundo. Meu Deus. Turbilhão de pensamentos, ideias. Vou dar uma pausa aqui agora. Vocês têm alguma coisa para falar? Vou deixar vocês se expressarem também, né? Alguma dúvida? Ai, sumiu meu negócio aqui. Voltou. E aí, meninas, o que mais? Meninas e meninos? Dúvidas? Ações? Turbilhão de pensamentos. Tenha clareza do que você quer, né? Aquela coisa. Tem que ser clara e objetiva, nos mínimos detalhes, tudo. Deixa eu ver aqui, gente, se tem mais algum tópico para mim falar para vocês de alguma coisa. Qual foi a virada de chave no seu processo do despertar? Quando eu tava no fundo do poço, eu não tinha outra opção. Quando eu não sabia mais realmente o que fazer, eu não via solução de nada. Me apareceu a primeira coisa que foi o Ho'oponopono na internet, eu fui ver o que era e eu entendi que ali era um caminho. Então foi minha fé que eu coloquei para mudar a minha vida. Eu falei, se aqui todo mundo tem depoimento falando que conseguiu alguma coisa, eu também vou conseguir. Então a maioria das pessoas é assim, né? Ela espera estar no fundo do poço para conseguir se apegar a alguma coisa que vai. Cada um tem um porquê no começo. Um é dinheiro, outro é um relacionamento, outro é a saúde. Mas no fim de tudo, é só um caminho que vai te levar para o seu despertar, né? Porque eu acredito que quando a gente vem para essa realidade, o nosso maior propósito é lembrar quem a gente é e despertar, né? A consciência, evoluir. Porque é o todo, a consciência vivenciando a si mesmo de diferentes formas, né? Então, por isso que a gente não pode se apegar nessa realidade aos problemas e limitações. Porque a gente está aqui como consciência só para experienciar a limitação, para ter a experiência para a fonte, para a consciência, para Deus. Então, isso aqui não é tipo assim, não pode ser levar tudo a sério assim no sofrimento. É só por experiência, só para crescimento e evolução de nós mesmos, consciência. Então, não leve isso daqui só como algo ruim, uma experiência ruim.
Muito pelo contrário, né? É a nossa essência de experiência, de experimentar, de aprender, de desapegar, de ser do mundo e não ser do mundo, sabe? Você querer ter as coisas, mas você só sabe que vai ter realmente quando você não precisar daquilo, quando você não depender daquilo para ser feliz, né? Então, soltar dessa realidade, aprender o desapego é isso. Estar no mundo e não ser do mundo. Eu vou ver tudo, eu vou querer tudo, mas automaticamente primeiro eu vou aprender a ser feliz sem tudo que eu quero, para quando eu for feliz comigo mesmo, sem depender daquilo, aí as coisas começarem a acontecer. Você pode observar que vai ser sempre assim. Enquanto você quiser muito algo, aquilo demora. Quando você já não depender daquilo para ser feliz, aquilo acontece. É assim. Como a intuição se manifesta, André? Eu tenho a minha percepção de intuição, que é o que é leve. Aquela vozinha que é bem baixinha, quase imperceptível, também ali eu entendo como intuição. Porque automaticamente, eu já vi várias vezes, igual quando eu vou sair, me vem do nada uma ideia. Ah, pega uma blusa de frio, ou leva um remédio, alguma coisa. Eu falo assim, não vou precisar. Aí o meu racional vem e fala, não vai esfriar não, eu não vou precisar. É dito e feito. No meio do caminho ou no lugar onde eu tô, eu preciso de exatamente aquilo que eu lembrei e eu mesma, a mente racional, falou, não vai precisar. Eu falo, eu devia ter feito aquilo. Aí eu já aprendi a observar isso. Toda vez que do nada me dá um negócio de eu fazer alguma coisa antes ou de alguma coisa, eu já sei que eu tenho que fazer porque eu sei que eu vou precisar daquilo. Porque a voz da intuição, ela é bem baixinha. É uma ideia que apareceu do nada. Do nada você está fazendo algo totalmente aleatório e vem uma informação, um insight novo. Aquilo é intuição. Muitas vezes eu estava lavando meu banheiro e do nada, às vezes ouvindo curvo seco, alguma coisa, daí começa a vir uns downloads de informação e vem ideias, aquele negócio, eu falo, deixa eu já anotar aqui isso, porque isso eu vou esquecer. Porque a intuição, ela vem bem rápido. Se você não observa ela, você esquece também muito rápido. Então, é uma voz sempre bem baixinha, mas é uma voz que ela é confortável. É uma ideia que sempre vai ser confortável, nunca vai te gerar dúvida, não te gera medo. A ideia da intuição sempre é muito leve, ela é muito verdadeira. Então, nunca vai ser uma intuição ruim. Porque você percebe se tem algo ruim ou um questionamento depois, é o seu racional que já está ali em cima da sua ideia, da sua intuição. Então, você aprende a observar essa voz bem baixinha. Por isso que eu falo, você tem que buscar se conhecer para começar a perceber as intuições, o downloading. Por isso que o fluxo, ele é constante. Ele tá aqui mandando ideias, informações pra gente 24 horas por dia. Mas a gente só consegue captar quando a gente está menos acelerado, quando a gente está aqui mais no presente 100%. Aí você consegue perceber essa voz bem baixinha. Porque quando você tá muito acelerado, ou só tá focado, tipo, ouvindo uma música, alguma coisa, às vezes você tá tão ali viajando, que é empolgante, mas você já entra numa outra frequência. Então, você não tá aqui 100%. Então, você não percebe. Então, por isso que fala, tem que estar no agora, tem que estar presente. Porque vem informações do nada que você nem estava pensando naquilo, vem toda uma historinha nova para você. Então, aquilo são downloads. Você percebe um download de informação automaticamente. Então, eles vêm. Então, você passa a observar isso. Vocês veem que tudo que eu falo é por experiência que vai acontecendo, então você tem que fazer seus testes. Aí você começa a perceber sempre uma coisinha nova. Aí eu era assim, eu tô percebendo isso daqui. Às vezes tá lavando louça, vem uma ideia, daí você questiona e você já discorre aquela ideia. Então são coisas bem, eu percebo que é bem sutil, sabe? É muito leve, não gera medo, não gera dúvida. Então você busca fazer seus testes, começa a observar, começa a estar mais paciente, digamos assim, mais na neutralidade. Não reaja muito no seu dia a dia, sabe? Não oscile entre pensamentos e emoções. Tente manter sempre uma neutralidade na vida, eu falo. Não que você não vai vibrar, oscilar. Sim, você sempre vai. Mas volta sempre pro seu centro. Eu tô muito agitado, vou buscar respirar mais, vou buscar algo que vai me tranquilizar. Isso é muito importante. Aí até quando vem esses momentos que a gente fala que é o ritmo que mexe com a gente, você tem mais equilíbrio emocional. Isso ajuda muito, porque aquele problema nunca vai ser maior que você. Você sabe que você é muito maior que aquilo e que isso é só passageiro. O ego. Tenho dúvidas sobre o que é a mente falando e o que é meu eu superior falando e o que é a intuição falando. Ou o ego é rápido.
A Lu, ô Lu, eu falo que o eu superior é a nossa intuição, né, na minha percepção. E até o eu superior, eu tive uma consciência esses dias que é o meu próprio eu de mim mesmo, me salvando, me buscando, sabe? Então, o meu eu superior e a minha intuição não é nada mais do que eu que tá ali na frente, que já passou por aquilo, e de uma certa forma tô mandando sinais para falar, opa, vamos por aqui, a gente já chegou lá. Então, eu acho que quando a gente tem essa... Porque daí eu tiro aquela coisa de eu superior, algo que está fora de mim ou que é acima de mim. Então, é eu do meu eu mesmo. Eu vi uma coisa sobre isso e isso ressoou comigo. Eu falei, é verdade, porque o meu eu já sabe os caminhos que eu percorri. Se eu, Érica, hoje achasse que eu ia estar aqui fazendo o que eu estou fazendo, eu não ia acreditar em como minha vida aconteceu. Mas ideias que foi vindo, desejos de chegar em tais lugares... Desejo de falar assim, não, eu quero falar. Da onde que veio isso? Para saber que isso estava disponível para mim, provavelmente a minha linha do meu eu que está aqui na frente mandou sinais, eu falo assim, reverberou essa frequência, porque eu já subi o suficiente para chegar nesse alinhamento energético. Então eu capto a frequência dessa nova realidade. E para mim chegar lá, ela está existindo. Só que eu tenho que estar vibrando aqui na mesma realidade dela. Então, automaticamente, aquilo vai se tornando perceptível para mim, porque eu estou me alinhando com essa frequência que já existe. Então, a intuição, o eu superior, meu eu do futuro, eu acredito que tudo é uma coisa só. É uma vozinha bem baixinha, que é um eco bem baixinho que ressoa. Por quê? São frequências dessa realidade que você está percebendo. Por isso que eu falo que é bem sutil, porque nessa realidade aqui, na que a gente está atualmente, ela é muito barulhenta, tem muita informação. E para a gente captar essa frequência que já está acontecendo, a gente está se alinhando e subindo para ela. Por isso que eu acho que a voz é bem baixinha, porque ela está aqui um pouquinho mais acima, então você está chegando nela, então vai soar mais baixinho. Isso na minha percepção. Então por isso que você tem que estar presente para escutar, porque conforme você se alinha a esses comandos, a esses sinais dessa nova realidade que está disponível para você, você vai acessando. A gente vai acessando aquilo que a gente quer, conforme a nossa energia. Então é você se alinhando com aquele resultado que você quer viver. Obrigada, Franucci, pela rosa, muito obrigada. Pessoal, pelas curtidas também. Então deu para entender um pouquinho como eu falo que eu percebo a intuição hoje? Então eu sei que ali tem caminhos, então a gente vai seguindo por eles. Francilúcia, é rápido, eu não entendi a sua pergunta. Será que eu perdi alguma coisa? Deixa eu ver se você mandou alguma coisa antes. Até o ponto, daí escreve para mim o que você quis dizer, mas eu vou falar sobre o que é rápido. O ser rápido depende até, tipo assim, das suas crenças. Se você acredita que antigamente, eu falo para vocês, o meu processo hoje, da onde eu tô hoje, levou 5 anos para mim estar aqui onde eu tô hoje, falando o que eu tô falando para vocês hoje. Se você entender isso que eu tô falando resumido, porque eu acho que o meu dom é resumir a minha experiência e as informações. Então eu pego uma informação que eu vi lá, um vídeo de 2 horas, eu consigo falar ele em menos de 2 minutos. Eu tenho uma amiga que no meio do meu processo de despertar, eu fui expandindo ela mesmo sem ela querer. Que em 2 minutos eu falava, tipo assim, um vídeo que eu vi, uma live que eu vi de 2 horas, eu falava em 2 minutos. Ela falava, nossa, eu entendi. Então você não precisa pegar essa bagagem de 5 anos, eu falar cada passo que eu dei você fazer igual. Muito pelo contrário, essa experiência resumida das leis aqui, para você aplicar na sua realidade, entendendo que tudo é mental e consciência, é agora. Vai ser uma live, você sai daqui e entender o que é pensamento, você vai cuidar dos pensamentos, vai cuidar de dentro, você vai organizar sua vida interior para refletir no exterior, vai entendendo que as oscilações da vida é só o ritmo, a polaridade é você que escolhe, e em 1 hora de live você entende a sua realidade e para mim é rápido. Porque não precisa você reprogramar a mente lá 5 anos, igual a mim, estudando, fazendo palestra, ressonância harmônica, vendo 1000 livros. Não li 1000 livros, só o que eu gostava, assim, de expansão de consciência. Mas olha o tempo que eu venho, eu falo pro meu marido, quando ele fala, ai, você não quer fazer mais faculdade? Eu falei, não, já estou formada em expansão de consciência. Eu estudei, já me graduei aqui 5 anos estudando e tô pronta, já tô formada. Então, não quero saber mais de nada, porque foi uma faculdade para mim. Para mim chegar nesse entendimento e ter esse equilíbrio emocional foi uma faculdade. Só que ninguém precisa desse tempo. Se você entender as leis e como aplicar aqui na sua vida, entender que você manifesta agora, aceitando o que você quer como resultado final e cuidando dos seus pensamentos, já está feito. Tá vendo? Opa, é mágico.
Se eu tivesse entendido isso em alguém lá atrás, eu já estaria nem sei aonde. Sim, Francilúcia, é rápido e ela é bem simples mesmo. É uma vozinha bem sutil, é igual o comando de fazer perguntas. Você tá com dúvida de algo? Faça a pergunta, universo, qual é o melhor caminho para mim fazer tal coisa? Daí você fica na pergunta, é uma coisa muito importante a pergunta, porque a mente, Deus, o universo vai dar um jeito de te responder. Vai ser uma coisa que você vai estar assistindo, vai na hora, vai vir um download, vai ser você conversando com alguém, daí você vai, porque vem como download, você faz a pergunta, aquilo tem que chegar para você de uma forma. Do nada você tá assistindo um filme, vem uma ideia e fala, é isso que eu perguntei, olha a resposta. Você vai perceber a resposta. Então, você quer algum caminho, quer alguma coisa? Faça a pergunta. Manda pro universo. Eu comecei essa semana a falar, universo, porque eu tenho ideias tão geniais, universo, porque eu estou tão feliz hoje, sabe? Você manda comandos e ele vai ter que responder. Até na época que eu tava muito nessa, universo, porque estou tão feliz e grata hoje, foi a época que eu consegui quitar meu carro, que foi onde a mágica aconteceu. Hoje é tão mais natural eu estar na neutralidade que eu nem fico muito assim, nessa empolgação. Por que eu estou tão feliz e grata hoje? Mas se torna um hábito, sabe? Você se reenergiza. Porque eu tô demandando pro universo que eu já estou. Por que eu estou tão feliz e grata hoje? Automaticamente ele vai ter que me responder. Ele vai ter que materializar a resposta. Daí ele vai ter que me mostrar algo para comprovar o porquê que eu estou tão feliz e grata hoje. Você entende os comandos aqui desse holograma que a gente vive? Você aprende a bugar o seu próprio sistema para fazer o universo te responder? Então é tudo muito sutil. Então se você pega os hackzinhos da realidade, você começa a acelerar o seu processo, né? Então é muito gostoso. Pesquisa sobre as perguntas, como fazer perguntas por universo, as perguntas de barras de axis, que é muito gostoso. Você adapta para o que você quer na sua realidade agora as perguntas e automaticamente você vai ter as respostas. É possível manifestar em realidades positivas e manifestar em realidades negativas também, com certeza. Não é à toa que eu aprendi a observar meus pensamentos, porque do mesmo jeito que eu entendi que tudo que eu quero de bom está disponível para mim, o negativo também tá, porque tudo tem a polaridade de tudo, boa e ruim, de positiva e negativa. E o que automaticamente você vai escolher como seu poder de criador agora, o que você vai focar a atenção aqui. Aceitou a limitação como ideia, problema, falta de dinheiro, doença, essas coisas, automaticamente que realidade você vai cair? Baixou a frequência, você cai na polaridade. É a mesma coisa da frequência do bandido, ele tá vibrando baixo, ele tá na escassez, ele tá no medo, ele tá na falta, ele tá numa polaridade negativa aqui, numa vibração baixa, numa realidade ruim. Eu falo que até as pessoas que estão aqui nessa mesma realidade, só que em frequências diferentes, porque se eu não tô na vibração do bandido, ele nunca vai se apresentar na minha realidade. Você pode ver que as pessoas que mais são assaltadas, que perdem coisas, essas coisas, são sempre as mesmas, porque elas não mudaram o padrão de pensamentos, estão sempre naquela limitação alinhada com a energia do bandido, e é sempre as mesmas pessoas que são roubadas, sofrem assalto, sofrem acidente. Então é energético. Então é você que está no comando e vai decidir o que você vai, onde você vai vibrar e manter seu foco agora. Opa, vou cuidar dos meus pensamentos porque eu não quero me alinhar com bandido, com acidente, com perder dinheiro, com uma doença. É uma escolha. Quando eu tomei consciência disso lá atrás, era o meu medo de viver coisas ruins que me manteve tempo suficiente na linha. Porque toda hora que eu lembrava, eu tenho filhos, eu não quero que nada aconteça com eles, com meu marido, com a minha casa, eu não quero nada disso. Então, automaticamente eu me obrigava a entrar na linha. Sabe aquela coisa? Você vai pelo amor ou pela dor? E o meu era o medo de chegar na frequência ruim. Então, opa, não é isso que eu quero. Daí eu voltava pro meu centro de novo. Então, eu tinha um medo que foi bom pra mim, que era de chegar nessas frequências. Então, opa, eu não aceito isso, eu não vou viver. Então, eu não me alinho com isso. Teve uma época que minha madrasta sofreu ela caiu um dia, no outro dia ela caiu no serviço. Eu tive que falar pra ela, falei, Ocimar, seu mental tá demais, porque isso que tá acontecendo com você já é a segunda vez, você quase morre. Ou você muda o que você tá pensando aqui de problemas 24 horas por dia, ou a próxima vez pode ser algo fatal, você que escolhe. Depois desse dia ela parou de reclamar, nunca mais ouvi ela falando nada, porque eu tive que falar. Ela tava aqui só, ela se preocupa demais. Sabe aquela pessoa que vive na ansiedade porque se preocupa com problemas de todo mundo e quer salvar todo mundo e a mente não para só pensando em problemas? Eu tive que explicar pra ela de um jeito, fui até meio brava assim, sabe, com ela.
Um exercício diário. Sim, com certeza. É orar e vigiar 24 horas por dia, incessantemente, até isso se tornar o seu novo hábito. Que hoje, pra mim, não é difícil. Eu vejo um pensamento, eu só falo, não me identifico com isso. Eu ainda falo pra mim, não aceito essa ideia. E tudo que eu quero que aconteça, eu falo, eu aceito essa ideia. A partir de agora, eu aceito essa ideia. Então, é automático. Já se torna o meu novo hábito automático. É um robozinho. A gente funciona por fazer, né, todo dia, até aquilo se tornar automático. É igual dirigir. É a mesma coisa. Igual pra minha madrasta, fui falando pra ela, deu exemplo, nunca mais aconteceu nada com ela, nada. Meu pai era de só falar que não tinha dinheiro, que medo de perder, até o dia que ele perdeu 5 mil reais no caixa eletrônico por uma bobeira que o cara foi ajudar ele, passou o cartão dele, na mesma hora limpou 5 mil reais da conta dele. Eu fui falar nada? Não falei nadinha, só falava que não tinha dinheiro. O que aconteceu? Automaticamente, ele se alinhou com a energia do bandido que precisava de dinheiro, que também estava na falta, e ele decretando que sempre não tinha. Graças a Deus que nem era o dinheiro da outra conta dele. Coitado, ainda foi o dinheiro da conta da minha madrasta, que era da poupança dela. Mas tudo bem, foi só dinheiro, não aconteceu nada, ninguém ficou por isso mesmo, aprendeu a lição, nunca mais vi ele falando que não tem dinheiro, acabou. Tá vendo como a vida ensina? Querendo ou não querendo, filho, você vai aprender de uma forma ou de outra. Então a pessoa vai ter que aprender. É igual o medo. O meu medo me manteve na linha para se tornar um novo hábito. É a mesma coisa, você vai fazer todo dia, vai se observar. No começo é chato, você fala que saco, de novo esses pensamentos ruins. Mas toda hora você vai perceber que fala, pô, parece que só tem pensamentos ruins toda hora. Por que a mente só me traz pensamento ruim? Então você vai estando mais presente e se observando, né? Mas é sobre isso, é igual dirigir, mas também depois fica automático. Você vai oscilar de vez em quando, mas já é natural você se corrigir. Mas e aí, você não vibrava na frequência do medo? Não, eu acho que não, sabe? Porque nunca aconteceu comigo e eu não sentia o medo. Eu só ficava, tipo assim, me policiando com medo, tipo assim, de eu acessar essa realidade para causar aquilo no meu futuro. Então, eu acho que eu nunca vibrei na frequência do medo porque eu não sentia medo. Era como se fosse uma precaução que eu agia para não presenciar esses medos futuros, entendeu? Porque no intuito, no meu presente, estava tudo bem. Só que para mim, eu funcionei na época assim. Opa, eu não vou viver isso, minha vida tá tudo bem. Mesmo no caos tá tudo bem, todo mundo saudável, nada de grave acontece. Na época foi na época já tava despertando já. Eu sofri um acidente de carro, um homem bateu em mim. Meu carro virou na pista, não aconteceu nada. Amassou o carro, mas não aconteceu nada. Então, sabe, são coisas que você percebe ali depois que você não tá compatível. Mas... deixa eu conhecer alguém. Não, mas aí você não tem que pensar que você vai ter... Aí você só vai ter que mudar uma crença. Que a pessoa certa tá vindo pra você. Só que entra aquela coisinha, Lu. Você saber que tipo de homem você quer. Como você quer ser tratada. É você sentar com você mesmo e descrever 100% o tipo de pessoa que você quer. Porque automaticamente você tá aqui, a sua consciência tá observando o que você tá dando atenção nesse exato momento. Ela quer assim, assim, assado. Ok. Automaticamente você já tá focando, escolhendo o que você quer como resultado final. E automaticamente você escolheu, você não vai mais ficar procurando ou pensando se que vai vir uma pessoa ruim. Você vai soltar. Ah, eu quero uma pessoa assim, eu sei que ela vai vir pra mim porque eu mereço melhor. Porque eu sou uma pessoa tão maravilhosa, extraordinária, que eu preciso de uma pessoa compatível comigo pra estar ao meu lado. Então você aprende a soltar. Você tá usando o seu poder mental, tá criando aqui dentro, organizando e vai ter que refletir no seu externo. Então isso é automático. Não tenha medo de ter um relacionamento ruim. Porque lembra do plano A e plano B? Então, no seu plano A, você já está criando a certeza de que o próximo que vir vai ser um relacionamento ruim. Só que daí você muda o seu plano A. Agora, meu único objetivo é ter uma pessoa assim, do jeito que eu quero, maravilhosa. Você não vai aceitar o plano B como um resultado de você criar uma pessoa ruim. Isso é o seu plano B. Então, automaticamente, você foca só no plano A. Meu plano A é uma pessoa maravilhosa do meu lado, do jeito que eu quero, porque eu não aceito menos que isso. Duvidou? Eu não aceito menos do que eu mereço, que é uma pessoa assim, assim, assado. É você sempre reforçando o seu plano A. Sim, você tá vendo que você só estava criando a versão do plano B que você não quer? Automaticamente, a sua consciência tá aqui só observando o que você não quer. O que ela vai refletir na sua realidade? O que você observou, porque a consciência, ela não entende o que é bom ou ruim. Ela só entende aqui o que você tá focando e dando atenção agora. Por isso que você vai focar no que você quer e não no que você não quer, né? Então fica até mais fácil de entender. Plano A é o que eu quero, plano B não existe na minha realidade.
Ah, mas a mente tá duvidando e não tá aparecendo. Não, você esqueceu que é só plano A? É só o que eu quero? Tá aqui, ó. São comandos automaticamente que você vai dando. Ai, obrigada, pessoal que tá curtindo a live. Imagina. Foca no plano A, gente, que é sucesso. Esquece a conversinha do plano B, que é a limitação, e foca só no plano A. Todo mundo é só plano A. Não existe plano B. O plano B é só para quem tem certeza do fracasso. Só tem plano B quem tem certeza que não vai realizar o plano A. Isso é uma analogia muito interessante que funciona bem. Pelo menos para mim funcionou bastante. Quase meia-noite já, né, gente? 11 horas. Acho que já tá bom, né, de live, né? Se não tiver mais perguntas, acho que eu vou encerrar por hoje. Eu tenho filhos pequenos e estou sem clientes. Como mudar? Aceita agora que você, a partir de agora, vive na realidade que você tem clientes todos os dias. Lembra que é tudo uma ideia, que tudo é no mental? Primeiro eu crio, primeiro eu aceito o resultado e depois ele se manifesta. Aquele que pedir crendo que receberão no futuro, receberão no presente. Então você tem que aceitar a identidade de você, Esther, que tem sempre clientes. Todos os dias você tem cliente. Automaticamente você sai da realidade que você está focando aqui. Eu não tenho clientes, eu não tenho dinheiro, as coisas não acontecem para mim. Seu observador só está percebendo isso. Para você sair para a realidade, que é a outra polaridade, você tem que aceitar, afirmar para você no agora. Eu sempre tenho clientes. Pega a agendinha, anota aqui. Hoje eu já atendi 2 pessoas, já atendi 3. Conforme você vai aceitando nas suas crenças. Eu falo isso que para mim no começo era assim. Quando eu não tinha agenda, quando eu não tinha clientes, eu ficava sofrendo, eu me sentia, falando, nossa, eu acho que não é por aqui, eu acho que não vai acontecer. E eu tinha que reforçar. Eu sempre tenho clientes, todos os dias eu atendo pelo menos um cliente. Comecei a atender a partir de agora eu atendo 2 clientes por dia. A partir de agora eu sempre tenho clientes, é eu que escolho. Minha irmã, quando ela começou a fazer o ano passado o tarô, a mesma coisa. No começo fazia live, fazia coisa, não tinha cliente. Ela olhava pra mim quando a gente conversava, ela ligava e já atendi 2 hoje. Nossa, hoje já tenho agenda pra hoje, amanhã até pro final de semana. Foi uma ideia que a gente foi brincando primeiro, aceitando essa nova realidade. Porque com o entendimento que a gente está tendo aqui agora, a gente entende que primeiro a gente crê que receberam, para depois a gente receber, que é primeiro aqui e depois corresponde na matéria. Então, automaticamente, para de focar aqui contando essa mesma historinha. Quando a sua mente contar essa mesma historinha para você e te trazer para o sofrimento, você fala, quem disse, mente? Eu já atendi 2 hoje, você esqueceu? Tá vendo como que é uma brincadeirinha? Quem disse, mente, eu já tenho agenda cheia para hoje, amanhã e depois. Nem sei se eu vou curtir o final de semana de tantos clientes que eu tenho. Você tá vendo que vai começar a ressoar diferente e automaticamente depois, quando você perceber, os clientes começam a aparecer? Porque é uma ideia. Você não tem que falar assim, eu tô mentindo para mim mesmo, porque no começo você fala, eu tô mentindo, tô me enganando. Quem falou que isso é mentira? Se surgiu o desejo de você ter clientes, isso já está existindo, já começa daí. Você só está acessando a frequência, só está pulando para essa realidade que você sempre tem. Por isso que você começa a afirmar agora, entendeu? Você está vendo o passado da sua antiga realidade, Esther, porque é o que todo mundo sofre aqui nessa realidade. A gente primeiro querer ver o resultado para depois acreditar. Mas enquanto você não aceitar o resultado primeiro para depois ver na matéria, você nunca sai desse loop infinito. Porque o seu resultado ele só vem quando você aceita a verdade sem você ver na matéria. Porque ninguém sai desse looping de ver primeiro antes de aceitar a primeira nova realidade. Pelo menos para mim, com a minha irmã, com as pessoas que eu vejo, teve que dar um salto de fé. É aquela coisa do você pisar e depois o chão aparece. Enquanto você persistir e teimar que você vai ver primeiro uma luz no fim do túnel para depois acreditar, você não muda a sua realidade. É triste, dói, machuca a gente, porque a gente quer para ontem a solução. Mas enquanto mais tempo você fica nesse lugar, mais a sua solução demora. Então, se você não está tendo resultado do jeito que você está vendo agora, então você escolhe acreditar no invisível. Falou, já que é assim que falam que vai funcionar, vamos fazer um teste. A partir de agora, eu decreto que todo dia eu tenho cliente. Eu decreto que a partir de agora, as pessoas amam o meu trabalho. É você reforçando e dando comando.
Porque enquanto você não se convencer disso, enquanto você não aceitar que o seu trabalho é bom, enquanto você não aceitar que as pessoas precisam do que você faz ou do que você vende, você não vai comprovar isso na sua realidade. Lembra que tudo é correspondência? Primeiro, eu vou me achar melhor no que eu faço, eu vou me achar capaz de vender, eu acredito no meu produto ou no que eu faço, para depois a matéria comprovar isso para mim. Porque lembra que tudo, a correspondência é como um espelho? O que eu penso de mim, do que eu vendo, do que eu faço primeiro dentro, para depois eu ver refletido no externo. E isso é para tudo, relacionamento, pessoa, corpo, autoimagem, dinheiro, financeiro, trabalho. O maior poder da prosperidade é a autoconfiança. Você confia tanto no que você faz, no que você vende, no que você é, que automaticamente o resto é só consequência. Então você entende que tudo começa da autoconfiança? Você vai confiar até nessa ideia. Eu confio a partir de agora, que a partir de agora eu decreto, eu sempre tenho clientes. Quando vier a dúvida, você olhar para a realidade que tá difícil, eu criei, eu decreto que a partir de agora todo dia eu tenho cliente. Você bate no peito, você afirma para você mesmo, aí você acredita. Mas é aquela coisa, é igual dirigir. É todo dia, toda hora que vinha a escassez, que vinha o medo, que vinha a limitação. Eu criei, eu decreto que todo dia eu tenho cliente. Assim eu me moldei e vou me moldando todos os dias, porque eu também olho coisas na minha realidade que eu reajo, que eu tenho que me equilibrar, ter inteligência emocional e falar assim, não, eu criei, já está feito, eu sei do resultado final. Então, na mesma hora, a minha mente se cala e ela não questiona mais, porque é igual uma criança que você tem que educar. Isso que você está vendo aqui é reflexo das suas crenças do passado. Então ela só está refletindo o que você tinha dentro antes. Para você mudar o que você vai ver daqui para frente, você vai mudar aqui para corresponder depois. Então primeiro você pisa e depois o seu chão vai aparecer. Primeiro você acredita e depois você receberá. Não tem outro meio, não tem outro caminho. Podia ser diferente? Podia, mas não é. Até então eu não achei outro meio e também não achei ninguém que me ensinasse outro método. Por enquanto é assim. É sua decisão não viver mais esse loop infinito. Ai, obrigada, André. É o que funcionou pra mim, gente. Eu falo pra você que é muito difícil. Eu sempre fui muito racional. Eu sempre quis ver para depois acreditar e não é fácil, eu sei que não é. Eu estou desse lado também, em várias coisas na minha realidade. Mas se nada funcionou, a partir de agora eu decretei que vai funcionar. É assim. Meu Deus, Rafael, imagina. É só reflexo do que eu acredito de mim mesmo. Eu também olho no espelho todo dia. Tem dia que eu acordo e eu não gosto do que eu vejo. Mas eu falo, quem disse eu sou linda, maravilhosa, extraordinária. Então eu não aceito menos que isso. É um reforço de ideias, viu? Até para isso. Até como os outros te enxergam. Independente se olharem na rua e falar que eu tô horrorosa, que eu sou feia, eu nem ligo, eu nem reajo. Eu sei que eu não sou, eu não me identifico com isso. Então é uma escolha, né? Esther, obrigada, não é fácil, mas se alguém conseguiu, eu consigo, eu cansei. Foi isso que me motivou também, viu, Esther? Se várias pessoas conseguiram sair de lugares até piores, quem era eu para não acreditar? Então você abandona tudo que você fez e tá cansado e não dá certo e fala, a partir de agora vai ser diferente. Se é assim que eu vou fazer e deu certo, então é assim que eu vou também fazer. Então não tem outro caminho. Ou você aceita ou você continua sofrendo, né? Sou da área de exatas. E eu nem sou de área de exatas, viu, André? Porque eu questionava a realidade mesmo, buscando comprovação na matéria do porquê eu tinha que acreditar naquilo. Então, imagina, né? Eu, naturalmente, sou de humanas. Eu só de pensar em matemática, em física e química. Minha filha, esses dias, tá no ensino médio, primeiro ano. Falou pra mim, mãe, me ajuda com física. Eu falei, minha filha, você quer que eu infarto? Na minha época, eu sofria de falta de ar pra fazer os exercícios. Imagina eu fazendo seus exercícios de física. Jamais. Vai pro seu reforço lá, que eles têm um negócio pra ajudar, né? Falei, não, tira suas dúvidas lá, comigo não. Não vou me abalar emocionalmente pra fazer exercício de física. Teve uma época que eu prestei prova pra FATEC e passei em processos químicos. Pra quê? Eu acho que eu estudei 6 meses. Nesses 6 meses eu ganhei 10 quilos na época. De tão nervosa que eu fiquei com aquilo. Fórmulas de 2 páginas. Senhor da Glória, não é pra mim. Não adianta. Mexe muito com o emocional, né? Tem que ter dom, gente. Cada um vem pré-programado mesmo com seus dons.
Meu racional era bem só pra, igual a Esther tava falando, eu queria ver primeiro na matéria pra depois acreditar que era real. Muito, você vê que aquelas pessoas que não buscam comprovação de nada é aquelas que manifestam com facilidade tudo. Tem uma moça aqui perto que é conhecida, ela não estudou nada nem nada e ela manifesta tudo tão fácil e ela conversa as coisas que no fundo ela acredita mesmo sem ninguém ensinar. Ela só aceita o resultado final. Eu queria trocar de moto e ela queria montar o salão dela. Ela só fala assim, eu sei que Deus vai me dar porque é meu desejo. Funcionava só assim pra ela, racionalidade zero. Ela só surgiu o desejo, ela se empolgava com aquilo e quando percebe ela tá manifestando tudo. Então não tinha muitos porquês de como eu ia chegar naquilo. Esses dias a última manifestação dela, ela faz sobrancelha. Ela comentou com a minha irmã, ela falou assim, você acredita que uma moça crente veio aqui e ela falou que queria me dar um presente, me deu um presente de R$1.000. Eu fiquei assim até chocada, mas foi tão natural pra mim, eu fiquei tão feliz. Então ela manifesta tão fácil que ela até ganha. Você vê que a pessoa que não tem crença, tudo aparece pra ela de forma natural, porque ela não fica naquela como, quando, onde, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer reprogramação, o que é que eu tenho que fazer para chegar no resultado final. Você vê que o processo que alonga as nossas manifestações é sempre saber os meios como que as coisas que a gente quer vai chegar pra gente. Igual, você quer dinheiro, daí você fica criando 1001 possibilidades do que você tem que fazer para ter esse resultado final do valor que você quer lá, ou nem é o dinheiro, é só a manifestação de algo que você vai comprar com o dinheiro. Mas a mente traz 1001 ideias, o que eu vou fazer, mas eu não sou bom o suficiente, mas eu não tenho clientes, não sei o que. Sendo que o dinheiro pode vir de outra coisa, a manifestação pode vir alguém te dar, igual para ela, a cliente vai fazer uma sobrancelha de 30, 40 reais, vou te dar um presente, R$1.000 de presente, então é tão fácil. Então o racional limita, né? Pera aí, deixa eu ver. Rafael, pensei que era terremoto, mas era meu coração batendo quando te vi. Ô, Glória, para com isso, Rafael, eu sou casada. Se meu marido ver você na live aqui, ele vai ficar brigando comigo. Tô brincando, mas é sério, pare com isso. Gabi, oi, você é a favor do cancelamento do Now United? Eu não sei o que é isso, Gabi. Escreva pra mim, eu nem sei o que é, eu não fico por dentro de muitas notícias. Eu sou focada no meu mundinho interior, sabe? Só de buscar expansão, me equilibrar, uma coisinha ou outra. É um grupo musical. Eu não conheço eles, mas eu não sou a favor de cancelamento de nada. Eu acho que cada pessoa tem um grupo específico conforme a sua frequência. Mas, tipo, você tem cara de quem ouve sertanejo. Eu ouço de tudo. De sertanejo, a pop, a K-pop. Adoro os K-pops, eu adoro tudo. Falo pra você que eu sou muito eclética. Quanto mais novo, mais novidade eu tô dentro. Não, até porque eu não fico ouvindo muito assim sertanejo, aqueles que falam de traição, sofrência. Eu gosto mais, tipo assim, sertanejo que dá pra dançar, um forró, essas coisas. E é muito raro também, porque eu quase nem saio muito. Mas quando eu tô num evento, na casa de alguém, você é fã do Hang Seul-jun? Eu não sei quem é o Hang Seul-jun por nome, eu não vou saber. Conheço o BTS e Stray Kids, é o que eu conheço. BTS porque minha filha é fã do BTS, e Stray Kids porque minha sobrinha mais nova é fã do Stray Kids. Então eu participo do mundo delas e acabo gostando, mas por enquanto é o que eu conheço. Quando eu tô mais pra baixo eu coloco músicas, eu vou ouvir, eu vou fazer tudo o que eu posso pra levar minha energia e esquecer do resto. Um BTS... adoro tudo, é tudo legal, tudo é possível, né? Tudo é legal. Tudo faz parte, né? Depende da nossa energia, do dia, do momento. Até música é vibração, né? Tem dia que você quer um ritmo, tem dia que você quer outro. Depende do seu estado, né, energético. Então, nada é permanente, oscila a todo momento. Por isso que eu também não sou a favor de cancelamento de nada. Porque até se esse grupo existe, ele supre a necessidade das pessoas que estão na mesma frequência, né? Então, as pessoas naquele momento precisam daquilo. Então, vão cancelar porque não tem lógica, né? E é isso, pessoal. Mais alguma coisa? As observações aí. Tchau. Então, tchau, Gabi. Pessoal, eu acho que é isso, né? Por hoje. Nossos assuntos de muita expansão. Já vamos chegar às 11h30. Eu cheguei 9h30, 10h30, vai dar 2 horas de live já.
Espero que eu tenha contribuído bastante com a consciência de vocês. Espero ver vocês aqui mais vezes. Estarei por aqui enquanto me for permitido, né? Continuar passando a minha identidade. Gratidão vocês, cada um de vocês que estão aqui presente. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite pra vocês, descansem. Amanhã, se der um tempinho, eu apareço por aqui. Eu aviso no status aqui do TikTok a hora que eu vou entrar. Obrigada, gratidão também, André. Uma ótima noite pra vocês, tá bom?